Opa, aqui Giovanni, sumiu aí, pra mim. Não tava mais te ouvindo, nem te vendo. Vamos ver se agora vai, né? Então, assim, história do futebol, seu início, sua infância. aí eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de futebol e sempre quis trabalhar com futebol de alguma forma, né? Daí com 16, 17 anos eu decidi que eu ia trabalhar com jornalismo. Você tá me ouvindo? Ouvindo o perfeito. Então tá bom. Com 16, 17 anos, né, eu decidi que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Entrei na faculdade aqui na Unesp com 17 anos, terminei de formar. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar em São Paulo no Lance, no Jornal de Esportes. Trabalhei 6 anos no Lance. Aí fui para o Globo Esporte, também em São Paulo. Trabalhei 2 anos no Globo Esporte. Eu fui da primeira equipe do Globo Esporte em São Paulo. E daí, quando o Red Bull Brasil estava montando o time dele, me chamou para estruturar a área de comunicação do Red Bull Brasil. Isso no final de 2007. Aí eu saí da Globo, eu fui para o Red Bull Brasil, eu fui o terceiro funcionário do Red Bull Brasil aqui no Brasil, e comecei a trabalhar lá montando a área de comunicação, mas já comecei a me interessar por gestão esportiva, porque o time era muito, a estrutura no começo era muito pequena, então você acabava participando de tudo, não só da comunicação. Tinham 4 pessoas decidindo tudo no Red Bull Brasil no começo dele, né? Então daí eu falei, olha, se eu estou gostando desse lado de gestão, eu preciso me preparar. Aí eu fui fazer um MBA, fiz um MBA em gestão e marketing esportivo aqui em São Paulo em 2009. É, o MBA era comandado pelo José Carlos Brunoro, que comandou o Palmeiras na Parmalat, aqui na época da Parmalat, está no Fortaleza agora, né? Assinou um acordo para a empresa dele fazer consultoria ali para o Fortaleza, agora esse ano. Então eu fiz esse MBA, fiquei no Red Bull Brasil até 2013, desculpa, e trabalhando com comunicação, mas participando bastante ali da vida política, da vida de gestão, de administrativa do clube. Em 2013 eu saí, até porque tinha uma promessa que eu seria o executivo de futebol lá e começaram a adiar. Eu achei que estava no momento de eu sair, montei uma agência de marketing e consultoria, comecei a trabalhar com Santo André, com Audax, até que em 2015 veio o convite do Breno para que eu fosse para o Botafogo, né? E para trabalhar aí como executivo de futebol para ajudar a montagem aí do elenco para 2016. Giovanni, o pessoal, como o Neto falou aqui agora, Martinelli faz falta aqui, grande profissional, abraço, Martinelli. Foi o executivo que até Júnior falou aqui agora, foi o executivo que até hoje o Botafogo não colocou no outro lugar, com tanta vontade. Eu vou para o pessoal entender ainda melhor a função do diretor executivo do futebol. Como funciona o seu dia a dia no Botafogo, por exemplo? Como funciona o seu dia a dia no Botafogo? Sua Eu relação com não. os jogadores, sua comissão É, eu, técnica, eu a tô. relação com Eu tô ouvindo, às vezes dá uma picotada no seu áudio, mas eu acho que eu entendi. Você falar um pouquinho de como foi a função do executivo, né? Esse tipo de coisa. Muita gente acha que executivo é o cara que contrata jogador, né? E a gente sabe que isso é uma pontinha só do negócio. O negócio é muito mais amplo do que isso. O executivo de futebol é o responsável pelo departamento de futebol do clube, né? Então ele tem que fazer o relacionamento com os atletas, relacionamento com a comissão técnica, relacionamento com o mercado também, com empresários, com todo mundo. Muitas vezes o executivo de futebol tem que ser o porta-voz, o porta-voz do clube, até para não deixar, porque o executivo de futebol, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, ele é um profissional de mercado, né? Ele não tem uma relação muito maior com as pessoas do clube, né? Ele é uma pessoa de mercado que ele tem que estar lá para fazer o trabalho dele, né? E o presidente não. O presidente é um cara que está lá no clube, tem uma relação com várias pessoas estatutárias e muitas vezes tudo sobra para o presidente. E o executivo de futebol tem que fazer esse para-raio, né? Ele tem que estar ali algumas vezes, principalmente, eu acho que é um negócio até meio utópico, mas eu acho que o executivo de futebol ele tem que aparecer nos momentos ruins, né? Para ser o para-raio ali do clube.
No momento bom, o executivo de futebol não tem que aparecer muito, deixa aparecer as pessoas que são estatutárias, né? As pessoas que vivem o dia a dia do clube, porque o executivo, uma hora ou outra, por teoria, ele vai sair, ele não vai continuar no clube, né? E o presidente, essas pessoas estatutárias, eles sempre vão seguir no clube de alguma forma. Então, sim, no momento ruim é melhor que seja uma pessoa que tenha um pouco de distância para tomar a frente do negócio, para dar a cara para bater, né? Para evitar que tenha esse desgaste também com o presidente. Então, no fundo, é isso. O executivo é meio que o responsável por todo o departamento de futebol. Isso quando a gente tem que adaptar também pelas realidades do clube, né? Por exemplo, 2015, você sabe muito bem, né? O Botafogo não tinha um departamento de marketing aí, não tinha a TV Belo. A gente conversou para criar a TV Belo, não sei se você vai lembrar disso. Lógico. Você foi conversar comigo, eu falei assim, Bob, eu acho que é legal, mas assim, a gente não tem dinheiro para fazer nada. Vamos tentar fazer uns produtos, a gente coloca no ar para a gente montar um projeto e tentar vender e viabilizar a TV Belo. Se eu estiver errado, você pode me dizer. Foi isso mesmo, foi exatamente. Então daí a gente fez uma ação lá com o Gustavo, numa comunidade, levar presentes para uma comunidade atrás do Shopping Mangabeira, tá lembrado disso? Demais. Então aí assim, eu acho que é esse um pouquinho o papel. Contratar jogador é a coisa mais fácil no final das contas, na maioria das vezes, né? Se você tem um poder de negociação, um poder de financeiro, é a coisa mais fácil. Comandar o departamento, o relacionamento com 35, 40 pessoas é o mais difícil e dar cara para bater nas horas que você precisa dar cara para bater. Acho que isso é o grande desafio, né? Giovanni, aproveitando essa questão de estatuto que você falou sobre presidente, sobre essas funções realmente e hierarquia que tem dentro do clube, a importância de um profissional realmente que não vem do lado só da paixão, né? A gente está dividindo o futebol em 3 pilares, o técnico, o administrativo e o político, né? Então se discute muito essa questão hoje do clube empresa. Tu tem uma opinião formada sobre a questão do clube empresa, sobre clubes já de torcida aderirem à clube empresa, como acredito que o Bragantino continua sendo o Bragantino, o Red Bull Brasil é uma coisa, o Bragantino é outra, né? Mas soube que o Fortaleza teve um convite de um grande empresário para se tornar um clube empresa. Tu tem uma opinião formada sobre isso, Giovanni? Bob, eu tenho sim. Eu acho que, na verdade, a questão do clube empresa, primeiro ela tem que ser debatida com a comunidade do clube. Você falou do Red Bull Bragantino, o que aconteceu? E esse, para mim, é um grande exemplo, né? Eu trabalhei 5 anos lá no Red Bull Brasil, que era um clube empresa. O Red Bull Brasil não conseguiu chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu sair da Série D. Né? Aí o que ele fez? Ele foi lá, comprou o Bragantino, que estava na Série B, e daí, comprando o Bragantino, ele conseguiu uma vaga numa Série B, e daí da Série B conseguiu acesso. O Bragantino hoje é uma empresa comprada pela Red Bull, né? Então, o que isso mostra para mim? Mostra que, no fundo, você depende de pessoas. No fundo, você pensa... O que eu sempre falo, qualquer instituição esportiva depende de 3 pilares, para mim, claros. Pessoas, processos e estrutura. Para mim, isso é claro. Daí muita gente vê, não sei o que, os clubes lá fora, todo mundo comprou, teve um monte que comprou. Gente, o Manchester United, para mim, é um grande exemplo. É uma empresa que tem um dono, é uma empresa que está sempre fechando no azul, com as contas totalmente equilibradas, mas a torcida odeia a família que é dona do Manchester, porque o Manchester deixou de ser competitivo. Não é mais competitivo o Manchester United. Os Glazers lá são odiados pelos torcedores. Se você passa a ter um dono de um clube, você está sujeito ao que ele faz. A pequena vantagem de ter um clube empresa, alguma coisa assim, é que assim, as mudanças são mais fáceis. Quando você vai para uma entidade associativa, se não está dando certo, muitas vezes é difícil você mudar, né? Mas com clube empresa, não. Então, assim, acho que esse é o principal ponto. Eu acho que é uma medida legal, mas no fundo depende de pessoas. Eu acho bacana. Particularmente, acho que um clube realmente que vive de política deve levar cada vez mais profissionais para dentro do clube para gerir, para dar um equilíbrio entre o lado político e o lado realmente profissional, executivo, né? O Bragantino, apesar de ser um clube privado, é um exemplo, realmente eles se preocupam desde a equipe de marketing ao fisiologista, ao treinador. Estava vendo uma entrevista do diretor executivo deles,
E é muito bom a visão do Bragantino estar vendo pro futebol e a tendência é crescer cada vez mais, né? Esse tipo de visão, realmente, um clube... Porque a gente vê o pessoal do estatuto, um presidente, um diretor de futebol, geralmente o pessoal chega no clube já depois de 5 horas da tarde, depois de ter cumprido o seu dia a dia de trabalho extra futebol, né? Então a gente vê o Botafogo hoje, por exemplo, com poucos profissionais do dia a dia. Na tua época, tinha alguém além de você fora Breno, lógico, que tinha a empresa dele, tinha alguma outra pessoa que trabalhava contigo no dia a dia? Fora também o conjunto. Tem toda a equipe, lógico. Sim, tinha Jean, tinha o Bena, que estavam no dia a dia ali, tinha o Fabiano, que estava mais ou menos na base, que estava começando a aparecer, tinha as pessoas que são do clube que tentavam colaborar de alguma forma, o próprio Salles já estava começando ali a acompanhar a gente, então assim, tinha algumas pessoas, mas eu acho que o Botafogo não tá atrasado em relação a isso, Bob. Depois que eu saí, principalmente em 2017, eu acompanhei mais de longe, eu preferi evitar um contato, para evitar comentário de que queria voltar, esse tipo de coisa. Sei como é. Eu procurei evitar, tinha muito torcedor que mandava mensagem para mim, falando, eu ficava meio na minha, para não atrapalhar, porque eu acho que... Em 2018 eu acompanhei um pouquinho mais, porque estava o Salles, e o Salles eu troco muita ideia com ele, conversei muito com ele. Ele veio aqui para São Paulo num curso, encontrei com ele lá, acertei para ele conhecer o CT do Palmeiras. Mas em 2016, que eu acho assim, você conhece o Botafogo melhor do que eu, bem melhor do que eu, né? Mas acho que 2016, o Botafogo vem de um histórico de crescimento, né, de reconstrução desde 2010, 2011, por aí, né? 2016 eu acho que foi um trabalho de reconstrução ali, porque em 2015 tinha sido muito ruim tudo, né? O time quase caiu, teve greve, o Botafogo de todas as torcidas não teve o repasse da prefeitura. Então começou 2016 já com uma dívida atrasada de 2015, sem dinheiro para nada, o Botafogo não tinha classificado na Copa do Brasil para muitas fases em 2015, então já tinha uma conta que tinha que ser paga antiga. Por isso que quando você veio falar para mim, TV, cara, não tinha gente. Eu fiz a planilha para montar o elenco e tinha lá um valor. Hoje eu posso falar assim, a gente tinha 200 mil para gastar com toda a folha salarial do clube. Eu imagino que hoje a realidade do Botafogo está totalmente diferente, né? Mas eu montei lá uma planilha de Excel junto com o Breno, depois passei para ele. Então tinha lá 3 goleiros, 2, e a gente ia colocando salário, fazendo as contas que não podia chegar em 200 mil. Então tinha lá tudo organizado uma planilha para a gente que não podia chegar naquilo. Mas ali, depois de 2016, e não por minha causa, tá? Longe disso. Mas assim, com o trabalho do Pedro ali, por exemplo, já estava começando a academia, que me parece que ficou pronta, né? Isso. Mas foi ali que começou a academia, já estavam começando a fazer um trabalho também ali de melhorias ali para a área do futebol amador. Eu não sei como ficou isso, mas acho que começou. A gente começou junto, todo mundo junto lá, a gente começou a trazer os meninos da faculdade para fazer estágio no departamento médico, e me parece que eles estão lá até hoje. Isso. A Nádia entrou naquela época e está lá até hoje também, até hoje, né? Firme. Então, assim, a gente começou a fazer algumas coisas, mas assim, tudo isso, o patrimônio era quase tudo com o Pedro. Ele me perguntava alguma coisa, eu falava, mas era o Pedro, a gestão mesmo, as pessoas estatutárias que estavam tocando isso, e já dava para ver que tinha um caminho ali a seguir. Então, isso é muito legal. Eu fui para o Botafogo com uma ideia de que, pelo que eu conversava muito com o Breno antes, com uma ideia de que o lugar do Botafogo era na Série B. Eu saí do Botafogo com a ideia de que a Série B era o mínimo para o Botafogo. O Botafogo tinha que pensar em estar beliscando a Série A toda hora, e até se manter. Porque o CSA chegou, né? E o que eu sempre vi como vantagem do Botafogo ali? O Botafogo é o único time de uma capital forte do Nordeste, né? O Alto Sport praticamente acho que nem está jogando mais, né? Acho que pelo que eu acompanhei em 2018 por causa do Salles, porque a gente gostava, queria que fosse bem, que eu gosto muito do Salles.
e vejo rede social de pessoas que eu seguia daquela época, então eu vejo alguns comentários por isso, pelo próprio Twitter e Instagram do Botafogo. Mas então, eu vejo que é um caminho. O Autosport eu vi que morreu, e daí se você vê, Fortaleza e Ceará são 2 times, né? Pernambuco são 3 times, Salvador 2 times, né? E assim, o Botafogo, os rivais do Botafogo são os rivais de Campina, que hoje estão em outra realidade financeira, né? Então, assim, o Botafogo se descolou um pouco dos locais, né? E tem que pensar mesmo a nível regional, brigar mesmo com esses times de Salvador, de Fortaleza, porque o potencial de crescimento é muito ruim. Como a gente falou, né, o Botafogo começou numa fase de recuperação ali em 2010, antes de 2010, eram poucos títulos, não tinha tanto apego de torcida. Então, assim, esse reflexo desse boom de 2010 para cá, ele vai começar a ser notado mais para frente, né? Eu lembro que vocês falavam muito, eu aprendi muito com vocês aí, né? Vocês falavam muito do Paraibaca, né? Que era o cara de João Pessoa que torcia para os clubes do Rio. E daí, assim, tem uma coisa que ficou, alguma das coisas marcantes para mim de 2016 foi o jogo contra o Palmeiras, que não sei se você vai lembrar, viralizou uma foto de um menininho no colo do pai com a camisa do Botafogo, fazendo um gesto simpático para os paraibacas que estavam ali na torcida do Botafogo. Acho que você vai lembrar disso, né? Essa foto até hoje ela circula. Então, foi daquele jogo contra o Palmeiras, e foi um negócio muito legal que a gente viu, assim, despertar esse negócio do torcedor de João Pessoa, torcer mesmo para o Botafogo, não torcer para os clubes do Rio, como era muito de costume, né? E isso vai ser, a tendência é só crescer com esse sucesso esportivo que o Botafogo está tendo, né? O Botafogo de 2010 para cá está tendo um sucesso esportivo muito grande, né? Então, o que eu acho? Eu acho que tem que pensar mesmo Série B e trabalhar para chegar em Série A, porque se o CSA chegou, tendo a disputa ali com o CRB, o Botafogo tem totais condições de chegar. Exatamente. Você faz essa questão do Paraibá, que é bem interessante, que é um processo realmente natural, né? Às vezes aqui a gente força muito a barra, é um processo natural de conquista, que está acontecendo aos poucos. Você falou também, outra coisa que eu queria pontuar que você falou sobre o Salles, eu acho importante a gente comentar isso, que o Salles, de certa forma, sofre um certo preconceito por ser filho de dirigente, né? Sofreu no Botafogo. Só que o Salles, é bom salientar isso, que eu lembro desde 2013, quando eu estive lá, que o Salles era totalmente diferente do que é hoje, era um moleque, ele já ia lá pro Botafogo, eu ficava, esse moleque não vai estudar não, né? E era tava todinho observando o treino, observando os bastidores. Então, a gente tem que ver que, eu acho bacana, ele é um profissional que está sendo preparado para o mundo, né? Hoje está no Santa Cruz, mas é interessante a gente valorizar também o que é nosso, porque é um menino que, independente de ser filho de dirigente, que mostra desde cedo interesse pelo futebol, por estudar, por se aprimorar, e a gente precisa de pessoas assim dentro do Botafogo. Eu deixo esse parênteses, os parabéns para Salles pelo interesse. Aproveitando essa questão do jogo do Palmeiras, a gente fez uma Copa do Brasil muito boa, onde trouxe recursos bacanas para o clube, só que, aproveitando também um ponto que tu falou, a gente teve um 2015 muito fraco, então o clube precisou fazer uma reformulação muito grande. Chegou Plínio, chegou Marcelo Xavier, Pedro Castro, que para mim foi uma das maiores contratações da história do Botafogo, eu sou fã do Pedro Castro, Djavan foi profissionalizado, Carlinhos. Sobre esse processo de contratação e sobre o primeiro semestre, que apesar da Copa do Brasil, não foi tão bom. O Campeonato Paraibano a gente perdeu para o Campinense, a Copa do Nordeste não foi tão boa. Você fez parte dessas contratações, e como tu enxerga aquele processo do primeiro semestre para o time realmente dar liga e vingar? Isso é muito legal, muito legal falar sobre isso, o Bob. Eu fui contratado em outubro mais ou menos, outubro de 2015, pelo Breno. O Breno me conhecia da Red Bull, a gente tinha se encontrado na Copa da África. De 2010 até de 2010 até 2015, a gente sempre conversou. O Breno, quando tinha alguma, não só para mim, tá? Quando tinha alguma indicação de jogador de São Paulo, ele me ligava, perguntava o que eu achava, principalmente se eu conhecia, tinha passado ali pelo Red Bull Brasil. Então a gente foi trocando ideia. Eu lembro que ele me ligou quando foi contratar o Lenilson. Ele falou, olha, o Lenilson vai ser o maior salário do Botafogo, o que você acha? Eu falei, Breno, assim, me falaram o seguinte, que ele é um cara, ele teve um auge, mas cabeça um pouquinho
tinha atrapalhado, mas tinha recuperado e tinha sido destaque. Ele bem fisicamente, ele vai fazer a diferença para o seu time, pode levar que ele vai fazer a diferença. E o Lenilson foi muito bem no Botafogo, né? Não estou dizendo que o Breno também contratou porque eu falei, né? Ele ouviu várias pessoas, eu dei a minha posição. Ele me perguntou sobre o Frontini. O Frontini tinha trabalhado comigo no Red Bull Brasil, também era um jogador que na época ia com salário alto. Com o Frontini eu cheguei até a falar com o Frontini, falei, vai para lá é legal, os caras pagam em dia, tudo bacana. Falei, o Frontini é um cara que eu sei que se ele não estiver jogando, ele vai te ajudar, porque é um cara com uma cabeça boa, então acho que seria legal também. Teve o Fausto, que passou aí também, que me perguntou, ele estava na dúvida entre 2 jogadores aqui de São Paulo, o Fausto e outro jogador que não jogou em lugar nenhum. O Fausto acho que foi bem, né? Aí em 2015, quando a gente foi, a gente sentou e começou a conversar, né? Tinha uma decisão do clube já tomada, que era mandar quase todo mundo embora por causa da relação que tinha acontecido, os problemas, os desgastes lá com greve, esse tipo de coisa. Tanto que ficaram, se eu não me engano, Edson, Nildo... Gustavo acho que já era. Edson, Gustavo, o Nildo, o Djavan, Varley ainda estava na dúvida, acabou ficando, o Varley. Eu não lembro se o Joboy já estava ou se fez um novo contrato. Eu não lembro. Eu também não lembro muito esse detalhe. Isso. O Joboy não estava. Então tinha já alguns jogadores. Plínio já estava contratado, Marcelo Xavier, o Breno foi, a gente conversou, ele chegou a ver o jogo do Marcelo Xavier contra o Campinense na Série D em Campina Grande, gostou, também tinha sido contratado. Para goleiro tinha um problema muito grande ali no Botafogo, porque tinha saído o Genivaldo, então tinha que ser um goleiro que não só jogasse, mas que tivesse uma bagagem assim grande, para aguentar a pressão que ia ter pelos pedidos da torcida que queria o Genivaldo. Aí chegou o Michel, né? Tinha uma ideia, eu vou revelar um negócio aqui que ninguém sabe, tá? O Bob, eu não conheço. A ideia das pessoas do clube era assim, me parece que em 2015 o Campinense foi campeão, né? Estadual. E me parece que o lado esquerdo do Campinense foi o grande destaque ali com o Jefferson Recife e com o Luiz Fernando, né? Então, assim, tinha uma ideia de tentar pegar os dois e formar o mesmo lado esquerdo ali no Botafogo, né? Então, assim, o Jefferson Recife estava na Ponte Preta. Eu não tinha ido para Paraíba ainda, eu vim várias vezes aqui para conversar com o Jefferson, para tentar acertar com o Jefferson, para levar o Jefferson. Conseguimos, na época, né, tirar um cara que estava na Série A, não estava jogando muito, mas estava num clube de Série A, para ir para lá. O Jefferson até começou bem, depois não se adaptou muito ao estilo de jogo, que era o estilo de jogo do Itamar. O Luiz Fernando estava no Cruzeiro, o executivo de futebol do Cruzeiro era o Thiago Escuro, que hoje é o presidente do Red Bull Bragantino. Ele estudou comigo, o Thiago Escuro. A gente tinha uma boa relação, tanto que o Cruzeiro, não sei se vocês vão lembrar, treinou uma vez na Maravilha do Contorno, antes de um jogo, no jogo contra o Campinense. Era o Campinense, Copa do Brasil. Era o David, o técnico, era o Pedrinho, o assistente técnico, então ele treinou lá. E eu falava com o Thiago falava, olha, assim, o presidente aqui, ele está com uma política que ele não pode liberar por empréstimo nenhum jogador pagando menos de 50% do salário. E 50% do salário do Luiz Fernando naquela época era o dobro do teto salarial do Botafogo. A gente conseguiu baixar um pouquinho, tentar aumentar um pouquinho, mas não chegou a ter o acordo para trazer o Luiz Fernando naquela época, né? Depois a gente trouxe quando eu falo a gente, né? A gente vai para o meio campo, né? A gente está falando da defesa. E daí tem um negócio muito legal para a gente conversar, que é a questão do Djavan, né? O Djavan e o torcedor vai lembrar muito disso, né? O Djavan, ainda muita gente, inclusive internamente, tinha dúvida sobre o futebol do Djavan. Eu não conhecia o Djavan, porque ele tinha jogado só no Miramar no ano anterior, né? Isso. Então quando a gente foi começar a falar de
falar de meio campo. Então, daí a gente falou, ó, vamos contratar 3 volantes. Aí eu falei, ó, gente, 3 volantes, não faz sentido você contratar 3 volantes. Não tem o Djavan, que tem contrato e já jogou o Campeonato Paraibano no ano passado? Vamos deixar o Djavan como terceiro e a gente vê no Campeonato Paraibano, se ele não segurar a barra, a gente, para a Série C, a gente contrata. A gente não tem dinheiro para nada aqui, né? Vamos, então, para quê? Não precisa contratar ninguém, né? Então, assim, aí a gente, numa reunião com várias pessoas, a gente decidiu que não ia contratar ninguém, ia ficar o Djavan como terceiro. Aí a gente contratou, olha só, a gente contratou o Gedeil, que era um cara que tinha sido capitão e tinha conseguido acesso da Série C para a Série B com o Macaé. Era um cara, então, assim, que tinha conseguido o objetivo que o Botafogo queria naquela temporada, como capitão da equipe. A gente contratou o Thiago Costa, que tinha conseguido acesso da Série D para a Série C como capitão do Ipiranga de Erechim. E o terceiro ficou sendo o Djavan. Quem jogou? Djavan, né? Djavan. No final das contas, jogou o Djavan. O Djavan cresceu muito com o Itamar. O Itamar fez... o Djavan casa muito com o estilo de jogo do Itamar, né? O modelo de jogo do Djavan casa muito com o que o Itamar gosta de jogar. Então, cresceu o Djavan. Você falou do Pedro Castro ali, né? Pedro Castro, para mim, é um baita de um exemplo, porque a gente conhecia ele, e foi um caso que, assim, eu falei do nome, Itamar foi conversar com técnicos que trabalharam com ele, os técnicos aprovaram. Breno foi conversar com diretores de outros clubes, os caras aprovaram. Então, assim, tinha todas as aprovações ali, né? E a melhor coisa do Pedro Castro é que é o seguinte, eu conhecia o empresário dele, jogava futebol com ele aqui em São Paulo. E eu falei, quando a gente comecei a conversar com ele, ele falou para mim que ele tinha possibilidade, o Santos tinha prometido para ele de que emprestaria o Pedro Castro de graça, pagando todo o salário. Então, o Pedro Castro talvez tenha sido o melhor, não sei se é a melhor contratação, tá? Isso passa por vários outros critérios, mas talvez o melhor custo-benefício, porque o Botafogo só pagou para o Pedro Castro o apartamento dele. O salário era pago integralmente pelo Santos e é um salário que era, tipo, 3 vezes o teto salarial do Botafogo. E era pago integralmente pelo Santos, né? A gente conseguiu fazer esse tipo de parceria, que eu acho que é importante, ainda mais quando o clube não tem uma força financeira tão grande. Tem uma coisa que poucos torcedores vão lembrar, mas a gente fez uma parceria com o Botafogo do Rio também. A gente levou um lateral esquerdo chamado Jean. Ele jogou muito pouco no Botafogo, foi um jogador que também, que assim, não se adaptou muito ao estilo do Itamar, mas é um jogador que foi com o Botafogo pagando o salário quase integral dele, foi quase super barato ali para o Botafogo, e foi o cara que fez o gol contra o Flamengo do Boa Vista na final do Campeonato Carioca esse ano. Não sei se alguém viu, foi um baita golaço de falta, ele tinha uma qualidade ali de bater na bola parada muito grande, né? Então ele fez o gol do Boa Vista na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, no 2-1. E ele pouco jogou no Belo, mas também foi esse o modelo que eu falei ali, de um cara que foi quase custo zero ali em relação à parceria, né? Que tem uma coisa que a torcida do Botafogo, não sei se vai ser como torcedor, não sei se você vai concordar muito comigo, né? Uhum. Mas a torcida do Botafogo, ela tem uma necessidade de ver no clube jogadores que já tiveram uma carreira muito boa fora e tá ali. O torcedor, ele prefere isso, né? E eu acho que você tem que ter uma mescla, e muitas vezes você tem que tentar levar jogador que vai sair dali e vai crescer na carreira. O Pedro Castro saiu de lá para jogar Série A do Brasileiro. O Carlinhos, que a torcida odiava, né? Tinha muita torcida que não gostava. O Carlinhos tá jogando. Tá no Japão agora. Tava jogando Liga Europa na coisa, né? Então, assim. Tá super bem. Alguns jogadores saíram. O Djavan, você falou, foi super criticado. Então, eu lembro que na época ainda tive a oportunidade de fazer alguns vídeos para o Instagram do Botafogo. Aquele começo, quando ele fez aquela operação do Natal, você foi muito transparente comigo todo o tempo, vale salientar isso, você foi super transparente desde o início. E
eu postei uma chamada de Djavan, orgulhoso, jogador da base, né? E o pessoal embaixo começava, e esse bigodinho de Mandacaru, começou a menosprezar o cara por ser daqui, sabe? Por não ser conhecido, por não ser medalhão. Desculpa atrapalhar, mas só pra... Não, é triste demais isso. A torcida tem essa necessidade. Se você pensar, né? Eu acompanhei de 2018, como eu falei, bastante, o Clayton, né? Não sei nem se é Clayton ou se é Clayton. Clayton. Ele chegou, não era um medalhão, né? Uhum. Não era um medalhão, era um cara que meio assim, tava no Novo Hamburgo, não tinha uma carreira muito construída, e ele fez uma carreira brilhante aí, né? Então, mas tem o Marcos Aurélio que tem um histórico grande e foi muito bem. Então, assim, tem que tentar dosar um pouquinho isso, né? Até porque senão você não tem, como eu posso dizer assim, você não tem, naquela época principalmente, você não tem gatilho financeiro para só trazer trazer medalhão, né? Então, assim, né? O torcedor do Botafogo às vezes precisa entender isso. Tem que ter gente no Botafogo que identifique esses caras aqui e fale, olha, esse cara aqui vai vir, é desconhecido, ok, ele vai vir, mas ele vai aqui começar a construir a carreira dele ou recomeçar a carreira dele no Botafogo, né? Então é isso. A torcida precisa entender um pouquinho também, ver mais esse lado, não só essa questão de jogadores que já tem mais fama, já tem mais bagagem, mas ver a importância desses jogadores que você contrata meio como uma aposta, né? E daí eles conseguem correr e corresponder e do Botafogo crescer ainda mais na carreira, né? A gente já foi vítima de vários jogadores aqui, realmente, que eram medalhões e vieram para João Pessoa só para se aposentar. Eu penso totalmente igual a tu. Inclusive, a linha de raciocínio do Bragantino, Red Bull, né? Que não estão preocupados em trazer medalhões. Estão investindo em jogadores mais novos, até para ter um ressarcimento financeiro no futuro, né? Para realmente ser algo... E também para ter um desempenho físico, né? Porque um cara de mais velho ele não vai levar conta, ele não vai ter a mesma motivação de um cara de 23 anos, 22 anos, principalmente aqui no Botafogo, né? Às vezes o cara desce pra A, dá certo, várias vezes, mas às vezes o cara desce pra A, vem pra C, e o cara não tem o mesmo estímulo, o mesmo tesão, né? Já tá ali. Só aproveitando também uma coisa que tu falou, que é muito importante, que o torcedor não pensa muitas vezes, e às vezes vê um bom jogador, como aconteceu em 2017, Roger Gaúcho. A gente vê o lado do jogador, o talento que ele tem, e não pensa no perfil fora de campo, né? Como você estava preocupado com o Lenilson, como de repente Jefferson Recife, que é um jogador talentosíssimo, terminou não dando certo. O Alexandre Almeida, filho de Breno, mandou aqui também, mandou um abraço para você, falou que o Cleiton foi muito criticado. Um abraço para o Alexandre, que está chateado comigo, mas eu gosto mais dele. O Alexandre eu conheci também em 2010, nessa viagem que a gente fez. Que bom, eu gosto dele. Foi aí que eu conheci o Botafogo, porque a gente viajou para lá junto com uma equipe da Red Bull, mas que não era equipe de futebol, era equipe de vendas, né? E esses caras de vendas, eles não sabiam o que era a bola. O Alexandre pode confirmar aí para mim. Eles não sabiam o que era a bola, né? Não sabiam o que era o árbitro, os caras que estilo Red Bull, né? Então eu ficava conversando muito com o Alexandre contava história do Botafogo, do sei o quê, tal. Então, assim, a gente começou a se aproximar também por causa disso, porque as outras pessoas não sabiam o que era a bola, e a gente estava ali, conhecia, o Alexandre é totalmente apaixonado, né? Então, foi lá que a gente conheceu. Mas pode seguir, desculpa, interrompi. Não, que é isso, maravilhoso. O Gustavo perguntou aqui se eu acho que isso vai rolar com o Léo Moura. Eu espero, pelo histórico dele na carreira, de um cara sempre muito competitivo, muito vencedor, eu espero realmente que ele entre no nosso clima de Série B, que é a nossa meta principal, e realmente incorpore. Ele é o lateral direito, eu sei que a exigência que a gente faz para ele é como uma exigência de um meia, porque ele foi um maior investimento, normal, mas eu acho que ele pode dar certo sim. Giovanni, aproveitando esse lance que a gente está falando sobre, perfeito, essa que tu falou, essa visão sobre não necessitar tanto essa carência de jogadores medalhões, né? De pegar jogadores realmente que estão com tesão, que estão querendo crescer, como é o caso do Djavan, que a gente perdeu o Djavan agora. 50% do Djavan ele perdeu de graça para o Náutico, porque o Djavan não quis renovar por questões salariais, porque não era bem aproveitado aqui, enfim, né? E sabe outro caso que eu vou te falar, o Bob? Valber tá na Atlético Paranaense, a gente perdeu o Valber de
sei se a gente teve investimento. Pelo que eu vi nas redes sociais, acho que vendeu, não sei. Vendeu, mas talvez não. Mas Valber em 2016, o torcedor talvez pode lembrar, a gente tinha no Botafogo Valber e Índio, que era a dupla que jogou a Copa São Paulo e tal. Isso. E isso eu falei assim, olha, esse Valber vai dar zagueiro, vai dar jogador. Eu gosto de Valber, né? eu gosto de Valber. Então, tem caso. Acho que isso é uma deficiência do Botafogo hoje, tá, Bob? Isso. E não é hoje. É histórica. 2016 também já era, que é assim, o Botafogo olhar para dentro e trabalhar melhor na formação de atletas. Eu sei que precisa ter investimento para isso, né? Talvez naquela época não tinha, como eu falei aqui, não tinha muita coisa para investimento, mas eu acho que isso é uma coisa que o Botafogo tem que olhar melhor para as categorias de base, para formar. Eu falo que eu fico vendo muitas coisas pelas pessoas que eu sigo da época, né, que eu conheci ali, o torcedor ou imprensa mesmo, e eu vejo, por exemplo, o Lucas Barros, né, ele tá direto, ele coloca matérias no Twitter dele de jogadores revelados, jogadores paraibanos que estão se destacando aqui, né? ali, e põe nenhum jogou no Botafogo. Então, assim, acho que isso é uma coisa que uma coisa que o Botafogo tem que olhar melhor aí mais para frente, né? Porque se você tem uma parte do seu elenco, como a gente falou lá, se todo o terceiro jogador ou segundo jogador de cada posição for da base, você tem mais gatilho financeiro para contratar jogadores de um nível maior para serem os protagonistas, né? E num processo que você vai duradouro, assim, que você vai um ano após o outro, você vai vendo esses jogadores que começaram ali como a terceira opção. No caso do Djavô foi muito rápido, mas pode ter outros jogadores. O terceiro zagueiro, no ano seguinte o segundo zagueiro, mais um ano ele é o principal jogador e o principal zagueiro e é da base, né? Acho que isso é uma coisa que deveria olhar melhor. Acho que as duas últimas opções que a gente teve aqui realmente foi Valber, que não foi tão utilizado, e Djavan, né? Desde 2018, Giovana, a gente participa de uma Copa São Paulo. Esses dias, conversando na live com o Sérgio, o presidente justificou justamente falando sobre a questão de aparece um clube de fora e dá realmente uma remuneração maior. Eu sei que isso existe, somente em São Paulo, o pessoal da base, só que a gente está perdendo aqui jogadores para times amadores da própria cidade. A gente está conseguindo vaga na Copa São Paulo, porque no Botafogo se discute isso. Eu não posso afirmar, porque eu não vivo a divisão de base, mas pela molecada vem conversar comigo, pelos pais, com a divisão de base que está prostituída, que o cara não quer ir para o Botafogo, porque sabe que não vai ter oportunidade no profissional, porque sabe que na própria divisão de base, às vezes tem panelinha de filho de conselheiro que tem que jogar. Existem essas denúncias que eu não posso afirmar realmente, sabe, Giovanni? Mas que realmente a molecada daqui, de João Pessoa, prefere jogar num clube amador de bairro do que realmente ir para o Botafogo, onde deveria ser o sonho de um moleque de 16 anos, 15 anos, ir para o Botafogo para poder despontar para o mundo, né? E é muito triste essa falta de investimento. Não é um processo fácil, tá, Bob? Eu lembro que eu não vou... esse negócio que você falou aí, eu nunca vi, tá? Eu lembro que na minha época, no começo, quem tocava a base era o Franco, eu estava sempre junto com ele. Eu lembro que teve uma Copa Sub-15 que os meninos foram jogar, eu fui lá conversar com os meninos logo depois, né? Eu acho que assim, não dá para o Botafogo olhar para o cara de 17, 16 anos. O Botafogo tem que começar a olhar para o cara de 13 e de 14. Isso. Para começar a construir essa relação, para o cara passar pelo Sub-15, passar pelo Sub-17, passar pelo Sub-20. Tem a limitação financeira, é claro que tem. Na minha época, a gente tentou fazer um projeto de lei de incentivo ao esporte para tentar viabilizar as categorias de base. Esse projeto foi enviado para o Ministério, ele não foi aprovado. Na verdade, assim, eu recebi aqui um comunicado que ele não tinha sido nem avaliado, porque na época algum documento estava pendente. Eu não sei qual é o documento que estava pendente, eu já tinha saído, e como eu disse, principalmente em 2017, eu procurei me afastar para evitar comentário. As pessoas falavam, vem assistir jogo. Eu falei, não vou assistir um jogo do Botafogo, porque se eu aparecer no estádio, vão começar a falar, Giovanni daí, né? Então, assim,
Eu falei, quer saber? Deixa eu ficar na minha aqui e toca o pau, toca o barco, né? O Daniel falou aqui agora que joga no Sub-15 do Botafogo e que realmente, infelizmente, é uma crítica construtiva, que infelizmente falta até material. Realmente, as escolinhas eu acho que de 2019 para cá, deu uma baixada realmente da divisão de base do Botafogo, mas enfim, é uma crítica construtiva que seja levada para realmente como melhoria, né? E eu sei que só tem pessoas boas lá na divisão de base, só pessoas realmente trabalhadoras, não é realmente questionando o caráter de ninguém, mas é exatamente a falta de um profissional executivo que realmente possa levar algo de forma profissional, não só na base do amor, da paixão, né? Isso é primordial, ao meu ver. A gente hoje, Giovanni, tem em base 60 jogadores na rotatividade por ano aqui no Botafogo. Eu sei que é normal, tem muitos jogadores que às vezes não dão certo, sair e voltar. Só que desses 60 que a gente vê no profissional, esse ano a gente teve uma rotatividade, por enquanto, de 35 jogadores, pelo que eu estava pesquisando. E apenas um desses 35 da divisão de base, que é o goleiro Jean. Eu acho que hoje em dia é o terceiro, quarto goleiro do Botafogo. É um absurdo, é uma crítica construtiva, é um absurdo. É uma forma da gente ter renda. Eu não sei o que tu acha sobre o jogador que é levado ao profissional muito cedo, com 16, 17 anos. Estava até vendo uma entrevista, uma palestra do Rodrigo Caetano, que é uma referência bacana, ele falando que às vezes rola muito preconceito, né, de jogador, de querer amadurecer mais jogador. Tu tem alguma opinião também sobre isso? Tu acha que esse jogador ali com 17 anos já tem uma forma física não está pronta, mas já avantajada, se tem realmente um potencial forte, como foi o Djavan, que tinha 19, acho, na época, e não acreditavam nele. Tu acha que falta mais ousadia nos clubes aqui também em investir, quando vê que o jogador está pronto? A gente perdeu o Tiquinho Soares, né? Passou pelo Botafogo em 2014, eu acho, 2013, e no outro ano era artilheiro do Campeonato Português. Então, eu acho que falta um pouco mais de ousadia, mais confiança do futebol paraibano, do futebol nordestino. Não nordestino, porque a gente vê Recife, Bahia, Ceará e outro parâmetro, né? Mas tu acha que falta um pouco mais de confiança aqui na Paraíba, Giovanni? Eu não sei se é confiança a palavra, o Bob. Eu acho que assim, você precisa entender o que é cada clube, né? Por exemplo, você vê o Vitória, vou dar um exemplo do Nordeste. O Vitória, historicamente, só foi bem quando ele tinha muitos jogadores revelados nas categorias de base. Né? O Vitória sempre foi um clube muito formador. Né? Eu acho que no caso do Botafogo tem um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Né? Precisa ter um trabalho um pouquinho mais forte para a base. Tem um pouquinho da torcida, que a torcida gosta de jogador com mais nome. A minha posição, por teoria, isso vale para qualquer clube, e eu acho assim, ó, se você tem um trabalho... Desculpa te interromper rapidinho, mas teu fone está com mau contato, acho que talvez seja com mau contato mesmo no fone. Tá um chiado no áudio. Tá me ouvindo agora? Tá chiando um pouquinho mais. Eu vou tirar o fone, vamos ver se funciona. Tá me... O chiado parou. Eu acho que a conexão do Giovanni aqui caiu, mas a gente volta novamente, tá? Se ele não voltar. Pode ter, de verdade, podia ser o ventilador. Se cair aqui, a gente volta, tá? Ele vai voltar novamente. Pessoal, o Giovanni saiu aqui, mas ele tá voltando. O papo tá bacana. Para quem chegou agora, Giovanni, a gente falou um pouco sobre a engrenagem, os pilares do futebol, né? Da gestão do futebol. Vai estar tudo depois, Giovanni voltou, vai estar tudo depois realmente no feed para a gente poder ver. Alexandre falou aqui tem que ser justo, que Tiquinho Soares, que foi do CSP, quando ele esteve no Botafogo, ele estava aqui por empréstimo. O passe dele não era do Botafogo. É bom a gente também frisar isso para não parecer que foi um desleixo do Botafogo sobre o Tiquinho Soares. Tá sem chiado, Giovanni, fica à vontade, meu amigo. Você tá me ouvindo? Tô sim, perfeitamente. Onde a gente estava mesmo, que eu esqueci? A gente saiu ali da divisão de base, estava sobre a logística de jogadores de divisão de base serem revelados muito cedo. Tem um pouco do perfil do clube também, né? A gente falou, sim, clube que a base
foi pilar ali, né? O Botafogo tem essa questão que a gente falou, que a torcida gosta de jogadores mais prontos, né? Tem um trabalho que precisa ser ainda melhorado ali nas categorias de base, mas o que eu falo é assim, ó, na teoria, você tem que contratar jogador para o seu time que vai chegar para fazer a diferença. Para somar, você põe um jogador da base. Você não precisa jogador contratar. Se você tem jogador na base, que possa te dar você tem que colocar jogador da base para somar, né? Só para contratar. Deu uma travada aqui. Opa, travou, mas voltou, Giovanni. Tá dando uma travadinha, mas tá voltando. Então é essa que eu acho que é a posição, né? Perfeito. Esse conjunto, esse equilíbrio, né? A gente precisa realmente acreditar mais nisso. Eu sei que é difícil para um clube aqui da Paraíba, eu sei que é difícil, mas em 2016 a gente fez isso e deu certo. Então, Machula acreditou em Djavan e foi um produto, acho o melhor produto do Botafogo nesse século, talvez, nos últimos tempos. Foi Djavan. Acho que vale a pena o risco. Eu acho que da gestão você precisa criar a oportunidade para a base. Se vai jogar ou não, depende muito do técnico. Como eu falei, a gente criou a oportunidade em 2016, não contratando um terceiro volante, contratando só 2, deixando o Djavan como terceiro. Com o trabalho do técnico, né, e com o trabalho dele, com o que ele mostrou, ele atropelou os outros 2 e conquistou o espaço dele. Né? Então, assim, o GDL, que era ídolo lá no Rio de Janeiro, o GDI, que era do Macaé, era o capitão do Macaé, subiu com o Macaé, e o Thiago Costa, que era o capitão do Ipiranga de Erechim, tinha subido com o Ipiranga de Erechim. Isso. Não, o Djavan foi muito bem. Eu sou fã de Djavan demais, sinto falta. E como você falou, Djavan já treinava no profissional, apenas treinando desde 2013, então teve um processo, né? E na hora certa, acreditaram nele, isso é perfeito, acho que tem que ser assim mesmo. Ele tinha jogado no ano anterior no Miramar, né? Ele tinha jogado... Isso, tinha sido emprestado. Que o Botafogo fez, ele tinha jogado em 2015 no Miramar. A gente tem um vício tão grande, esse que tu falou, que eu percebo, e eu sou totalmente crítico a isso, pela própria torcida, de acreditação em medalhão, não acreditar no que é nosso. Djavan, quando foi pro Miramar, ninguém tava nem... O pessoal só quer só apenas um jogador a mais, que ia ficar aqui pela Paraíba mesmo, ninguém quis acreditar nele. Não falo do clube, né? O clube acreditou, tanto é que ele se profissionalizou. Digo a torcida em si, e é muito bom quando a gente vê um jogador desse que vai contra as estatísticas do nosso Botafogo, da nossa Paraíba, consegue se firmar aqui mesmo. Muito bom, Giovanni. Giovanni, como a gente falou antes, a gente teve um primeiro semestre de 2016 muito difícil. Apesar da bela campanha da Copa do Brasil, a gente perdeu o Paraibano para o Campinense, e na Copa Nordeste não foi muito bem. Sendo que a gente conseguiu se sobrepor na Série C. A gente fez uma campanha que, por causa de 2 pontos, a gente não foi líder do grupo. A gente fez uma Série C muito boa, com Fortaleza, com grandes equipes. E sabendo da meta do clube, que a meta do Botafogo, acho que foi bem clara para vocês desde o início, que era a Série B, né? E como foi lidar com essa pressão, Giovanni? No primeiro semestre duvidoso, para uma Série C realmente que as coisas foram, apesar do final ter sido perfeito, mas foi uma Série C realmente muito respeitosa, porque futebol não é uma ciência exata, né? A gente fez tudo da forma correta, infelizmente, por causa de um gol, a gente conseguiu acesso. Mas como foi, assim, para você, como gestor de pessoas, lidar com essa situação de tanta cobrança para um momento tão bom como foi a nossa caminhada na Série C? Então, Bob, assim, como eu falei para você, acho que foi um processo de reconstrução, né? Pelo 2015 que a gente teve. Então, vamos lá, se você pegar o campeonato, vamos pegar o primeiro semestre. A gente estreou na Copa do Nordeste, num jogo que estava lotado ali contra o Sport, que tinha acabado de fazer a melhor campanha de nordestino do Campeonato Brasileiro, que tinha sido, acho que, o 8º lugar de 2015. Falcão de técnico. E a gente estreou com ele, saiu ganhando de 1-0, a gente tomou uma virada com 2. Giovanni, você está me escutando? Deu uma cortada aqui na tua internet, eu vou só... Tá me ouvindo agora? Agora deu melhor, tá dando uma travada. Tu quer sair e entrar de novo, Giovanni, só para ver se dá uma falta na conexão?
Vamos tentar. Se parar, eu aviso. Se parar, eu saio e entro. Você tá me ouvindo agora, né? Tô. Queria desculpa, mas queria que tu continuasse teu raciocínio realmente do início, que ficou travando, a gente não pôde pegar realmente a perfeição. Eu vou tentar mudar de lugar aqui para ver se faz diferença também. Peraí. Então, como eu falei, né? Foi reconstrução, então a gente estreou contra o Sport na Copa do Nordeste. O Sport estava na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente saiu ganhando de 1-0, tomou uma virada em 2-1, 2 gols do Túlio de Melo, em jogadas com o Túlio de Melo, que era um grandão, em jogada de bola parada, né? Aí, depois a gente perdeu com o River, fora de casa na Copa do Nordeste. Que aí foi a primeira vez que eu dei uma chegada um pouco mais dura nos jogadores de vestiário, porque não podia. Só que o River, se você lembrar, era meio que uma asa negra do Botafogo naquela época, né? O Botafogo tinha perdido nos últimos anos para o River. Aí a gente empatou com o Fortaleza fora de casa, ganhou do Fortaleza em casa. Foi a primeira vez que o Botafogo ganhou do Fortaleza em muito tempo. Acho que não ganhava desde 90 e pouco na época. Acho que foi alguma coisa assim. Ganhou do River e foi para o último jogo contra o Sport. Aí tinha que ganhar do Sport na Ilha do Retiro para classificar. Não classificou, mas fez uma campanha que foi ok na Copa do Nordeste, num começo de uma reconstrução, né? No Paraibano, o Campinense estava num momento muito bom, era o campeão, tinha um time muito forte, com o Rodrigão, com o Roger Gaúcho, e nós enfrentamos o Campinense 4 vezes naquele ano. Nós empatamos 2, perdemos uma, que foi o primeiro jogo da final, que o Plínio não jogou o Nilton, tá lembrado disso? Isso. Opa, agora sim, Giovanni. Eu cortou novamente, na verdade. O café gelado não dá, não. Tá tomando café gelado aqui. Agora estou escutando. Então, parou na contusão que Plínio não jogou o primeiro jogo. Jogou o Nildo. Jogou o primeiro jogo. O segundo jogo nós ganhamos do Campinense lá de 1-0, gol do Danielzinho no primeiro tempo. E a gente estava amassando o Campinense no segundo tempo. Eu tinha certeza que a gente ia conquistar o título ali. E daí teve aquela confusão do Diá com o Ângelo, que daí deu uma confusão que todo mundo entrou na briga, foi expulso 2 jogadores. Acabou o jogo, né? Sendo 9-9, no segundo tempo, com todo o time cansado, não tem mais jogo, né? Mas se não tivesse as expulsões ali, eu tinha certeza que a gente conseguiria fazer o segundo gol. Então, se você compara com o Campinense, que foi o campeão, foram 4 jogos, uma vitória para cada, 2 empates. Um empate foi curioso, que eu fui até para a delegacia, porque foi o dia que teoricamente, roubaram o celular do Itamar no banco de reserva, né? E a gente teve nesse jogo dois gols anulados por impedimento, nesse jogo contra o Campinense, né? Então, assim, foi uma campanha, lógico, merecia ser campeão, tinha que ser campeão, mas por um processo de reconstrução ali, eu acho que foi uma campanha ok, e acho que assim, não teve tanta pressão, porque o torcedor reconheceu isso, né? Que a campanha o time estava numa reconstrução, num trabalho de reconstrução. Tinha torcedor que me enchia o saco, Teve um dia que eu tive que apelar com um grupo que eu acho que tem até hoje, um grupo de WhatsApp, né? Que era Sócios do Belo. Me colocaram. Conhecido. Esse grupo é conhecido até hoje. Polêmico. Me colocaram nesse grupo Sócios do Belo e começaram a descer o pau. Aí eu falei, rapaz, onde eu vim parar aqui? Aí eu lembro de um negócio engraçado, Bob, que daí começaram a detonar, falar que o time era ruim, que não sei o que era ruim, que não sei o que era ruim. Aí teve um cara lá que falou assim, esse cara vem de São Paulo aqui só para fazer esquema com o empresário e ganhar dinheiro. Aí subiu o sangue à cabeça. Eu falei, gente, você pode me falar o que for, mas esse tipo de coisa eu não admito. Esse tipo de acusação eu não admito de forma alguma. E já que vocês sabem de tudo, então vamos fazer um negócio. Vocês se organizem aí e façam 10 perguntas que vocês querem saber. Eu vou responder para você as 10 perguntas. Aí começaram a discutir entre eles, fizeram as 10 perguntas, eu respondi as 10 perguntas.
Aí passaram a não dar tanta porrada ali. Falaram que tinham excluído o cara que falou desse negócio de acusação ali do WhatsApp, foi até engraçado, né? Mas é o que eu falo, na hora, um executivo por natureza, ele tem que aparecer nessas horas. Nas horas que a torcida está conectando, ele tem que dar a cara para bater, né? E depois na Copa do Brasil também foi um processo de crescimento, né? A gente passou no primeiro jogo pelo Linense, que é um time de São Paulo, que estava muito... tinha uma cota muito maior do que a nossa, né? Eles receberam... Fomos garfados, né? Fomos garfados, de certa forma, né? Oi? Fomos garfados lá em São Paulo, o primeiro jogo, né? Isso é do Palmeiras, né? Do Palmeiras. Oitavas de final. Contra o Linense a gente passou nos pênaltis. Isso. Depois a gente passou pelo River, né? Depois o Ceará, a gente eliminou o Ceará, ganhando de 3-0 aqui, empatando 0-0. Eu tava lá em cima até com a camisa, que eu tenho uma camisa desse jogo contra o Ceará, autografada por todos os jogadores, porque o Botafogo não chegava nas oitavas da Copa do Brasil há muito tempo, né? E foi contra o Palmeiras, aí no jogo contra o Palmeiras... Isso acho que foi a primeira vez, Giovanni, acho que foi a primeira vez chegando nas oitavas. Então... Que ter sido a primeira vez. Aí, o jogo contra o Palmeiras, hoje com o Google tem um negócio muito legal. Você dá uma busca no Google aí, Botafogo e Palmeiras, você vai ver um comentário do Salvio Spínola, que hoje está na Globo, ele estava na ESPN, falando, esse é um tipo de erro que interfere claramente no resultado do jogo. Né? Porque estava mais ou menos 0-0, o Botafogo jogando muito bem. Eu brinco com meus amigos hoje, se tivesse VAR, o Botafogo tinha passado, porque iam ver que a falta foi fora da área. Isso. E no segundo jogo a gente ganhou de 1-0 aqui, e ainda lembro como perfeitamente, teve no finalzinho uma bola do Plínio, o Plínio perdeu um gol, assim, a bola passou por ele na cara do gol. Assim, era pra ser 2 e tempinho ainda para dar um sufoco no Palmeiras ali, né? Jogou super bem. Bob, assim, eu acho que para o Botafogo foi um momento muito importante ali, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, né? No mesmo ano, foi campeão brasileiro. No segundo semestre de 2016, o Palmeiras perdeu para Grêmio, para o Santos e para o Botafogo da Paraíba. Foram as 3 derrotas do Palmeiras, né? Então, assim, ficou com um gostinho de ir um pouquinho mais longe, né? Então, assim, daí teve o jogo contra o Boa, né? Que fez, não tem o que falar, né? Aconteceu um gol no último lance ali, teve alguns problemas. A gente não teve o Djavan, que estava expulso. Durante a semana, o Danielzinho, que era uma opção, ia ser titular, eu acho. Ele machucou, também não pôde jogar. O Val e o David machucaram durante o jogo, pediram para sair. Então, são essas coisas do futebol. Mas o que eu acho que é importante, Bob, eu falo assim, eu ouvi muito aqui do Corinthians, e eu acho que o exemplo também do Fortaleza vale para o Fortaleza. Você tem que estar sempre chegando. Você chegando sempre, uma hora você vai subir. Uma hora você vai subir. Então, o que não pode é, por exemplo, foi muito bem em 2016, 2017 quase caiu, ficou brigando para não cair. Aí foi muito bem em 2018 de novo, e 2019 foi mal, não conseguiu chegar. Se você começa todo ano chegando, uma hora você vai subir, entendeu? Em 2016 também teve um negócio ali, e por que eu falo, né? Porque assim, 2016 era também a primeira experiência nesse modelo. Giovanni, deixa eu te atrapalhar um pouquinho rapidinho. A conexão aqui vai cair agora, porque vai fazer 1 hora, a gente vai voltar novamente, tá? Giovanni voltou aqui. Como o Bora Fluff, como o Instagram tem um limite de 1 hora, aí automaticamente dá um modo de encerra aqui. Desculpa atrapalhar aí o raciocínio. Mas como você estava falando, Giovanni... Fui até pegar aqui, ó. Que linda, velho. Essa é do jogo contra o Ceará, que a gente classificou lá.
eu peguei o autógrafo de todo mundo para guardar de recordação. Né? Como você falou, da constância, né? Manter a constância, mas eu gostaria aqui de aproveitar também e mais uma vez, deixar isso claro, que na minha visão, acho que na visão de toda a torcida, acho que a parte de 2013, que realmente deu tudo certo, foi tudo perfeito, acredito que a melhor temporada do Botafogo foi a temporada 2016, foi uma temporada de reformulação, e foi uma temporada que, apesar do resultado final não ter sido o que a gente almejava, o acesso, eu não sei se tu sentiu isso, Giovanni, tu que realmente estava ali de frente, que recebia o feedback direto da torcida, mas ficou um carinho, né? O pessoal não ficou jogando na cara, nem menosprezando uma desclassificação, né? E tu sentisse isso da torcida na época? Eu fiquei, assim, eu fiquei muito com algumas mensagens de torcedor, ou de pessoas que acompanhavam ali a vida um pouquinho do Belo, né? Eu recebi, ele nem sabe isso, ele nem sabe disso, mas eu nunca vou me esquecer, por exemplo, de uma mensagem do André Rezende, né? Que ele me mandou depois, agora, assim, ele me mandou falando que 2016 o Botafogo não ganhou nada, que não ganhou nada mesmo, é realidade, não tenho o que falar, né? Mas talvez tenha crescido muito como instituição, né? Isso são coisas que a gente se conforta, né? Isso é bacana. Foi 2016 que começou a entrar Armazém Paraíba, que estão até hoje, Bar do Cuscuz, que está até hoje. A gente fez acordo com o Nord, que está até hoje. Não sei se estava até esses tempos, né? Então, Você ajudava a levar o Botafogo a ESPN, a Sport TV, a imprensa nacional, né? A gente teve a oportunidade de você representar o Botafogo, bater um papo. Acho que isso pra gente é muito bom. O Itamar participou de um programa do Sport TV aqui, do Seleção Sport TV. Acho que é a Seleção. Eles cara que o Itamar era o São Paulo do Nordeste. Foi legal. O Botafogo foi bem falado, assim, naquela época, né? Assim, teve uma repercussão bem legal. Foi uma temporada boa. Foi a temporada do investimento que a gente podia, de repente, ter tido alguma lucratividade com divisão de base, né? Houve investimento em Djavan. Infelizmente, não deu certo financeiramente, tão certo assim pra gente. Mas vamos pra cima. Ainda 50% do passe ali do Botafogo. Vamos torcer que o Botafogo consiga ter financeiramente algum lucro com isso, ou que já vão volte, melhor ainda, que consiga voltar para a gente conquistar uma Série B aí, conseguir um acesso para a Série A com o Djavan, Pedro Castro, com o Giovanni Martinelli, uma galera tão boa. Giovanni... O Salles mais perto, entrou ali, ó. O Salles... 2018 foi um ano muito bom também do Botafogo, né? 2018 foi um ano... O Salles, eu acho que a gente deve olhar para ele como um ponto positivo e uma semente para o futuro, né? É um de nós, da nova geração, é um cara que está tendo oportunidade de estudar, de realmente estar no meio do futebol, né? Hoje, não sei se você acompanha, o Botafogo anda bem dividido na luta política. Eu sinceramente, eu gosto disso, de realmente ter política, de ter debate, mas eu não gosto de dividir as pessoas por... fulano é fechado com cicrano, Beltrano é fechado com outro cicrano ali, porque a gente tem tanta gente boa no Botafogo, né? Tanto torcedor que está se profissionalizando na parte jurídica, na parte de marketing, na parte de futebol, com exemplo de Salles, que eu acho que fica muito pequeno para a gente se fechar a isso. Mas, além de Salles, a gente... É uma coisa ruim, viu, Bob? Isso é uma coisa muito ruim, que sempre foi como a gente falou lá do lance de reconstrução do Botafogo e tal, né? Um dos pontos positivos do Botafogo era realmente que tinha uma união entre essas correntes, né? Você não tinha oposição, estava todo mundo... O que eu posso dizer, assim, eu via algumas pessoas não concordando com algumas coisas, mas evitava comentar, pensando muito mais no clube, né? Eu acho que o cenário... eu já consegui imaginar que isso pudesse acontecer alguma vez, algum dia, já dava né? Para mim, é um movimento que podia acontecer. Você sabe que, por exemplo, a gente fala, o Breno, né? O Breno foi que me contratou, briguei alto, o Breno me contratou e me demitiu, briguei com ele várias vezes, mas ele é um cara que entende muito de futebol, é um cara que tem muitos contatos no mercado. Só que a torcida, por exemplo, não gosta dele, uma parte da torcida não gosta do Breno, a gente sabe, né?
e não gosta injustamente, porque fala que eu cheguei a ouvir que o Breno pegava dinheiro do clube. Isso, cara, sim, eu tenho para mim certeza que o Breno colocou mais de 1 milhão do bolso dele no clube fácil, de 2010 para cá, né? Então, assim, essa questão também tinha uma dependência ali dele, de ter uma ajuda dele muitas vezes. A hora que o Botafogo não precisou mais dessa dependência financeira, ficou mais fácil para todo mundo também arrumar confusão, né? Assim, acho que vai um pouco por aí também, né? O lance de Breno, que na minha... Isso é muito ruim. O lance de Breno, na minha visão, como torcedor, é que ele realmente deixa muito a desejar na questão pública, né? Ele não tem uma facilidade de se comunicar com o torcedor, ele realmente é aquela questão de, tipo, ele fala realmente as coisas que pensa, que acha, e que às vezes é muito desnecessário, mas esse ponto que você está falando dele como um diretor de futebol, eu acho que isso não pode ser deixado de lado, e até como um incentivador do Botafogo, né? Isso, realmente eu não concordo com a forma que ele trata as pessoas, não concordo, ele sabe disso, porém eu consigo ver os méritos dele no futebol, que é justamente uma pessoa que todo dia, como o próprio Pisa falou agora há pouco, que, como a gente está falando no começo, ele é o dirigente de futebol, o cara do estatuto, ele não pode estar o dia todo no clube, mas que todo dia ele vai atrás do treinador, imagina a sua época do diretor executivo, para saber como estão as coisas, para saber o que se pode fazer, para trocar uma ideia sobre o próximo adversário. Ele realmente é um cara interessado no futebol, né? Ele vive disso, e pelo que parece, entende, né? É que no meu caso, isso acabou tendo até um pouquinho de desgaste também, porque ele tinha esse fluxo comigo e tinha o fluxo com o técnico, então às vezes não tinha o mesmo discurso vindo para ele, né? Mas assim, ó, o Alexandre entrou aqui, eu não sei se ele ainda tá ou se ele saiu. O Alexandre é testemunha, ou ele pode até, não sei se o Breno depois vai ouvir isso, mas eu cansei de falar. Eu cansei de falar pro Breno, eu falei assim, Breno, é o seguinte, cara, na minha visão, tem um cara que pode mudar o futebol da Paraíba, que é você. Porque você é respeitado, os jogadores respeitam ele, todos os jogadores respeitam ele, o mercado respeitava bastante ele, né? Eu falei assim, ó, você precisa mudar algumas coisas nos seus posicionamentos, mudar algumas formas como você enxerga a coisa, mas você é o cara que pode fazer essa mudança. Isso eu falei várias vezes para ele. Porque eu sou assim, Bob, não sei se você chegou a perceber isso naquelas conversas que a gente teve, né? O que eu tenho que falar para você, eu falo para você, na hora certa, né? Sim. E eu acho que tem que ser assim. Você tem que falar as coisas para as pessoas nas horas certas. Depois, que eu acho que eu falo de um clube, de um departamento de futebol, você vai tomar as decisões ali. Você tem um momento certo de você discutir. E daí, na hora de você discutir, várias pessoas podem ter opiniões diferentes. A partir do momento que o clube tomou uma decisão, a decisão não é minha, não é sua, a decisão é do clube. Todo mundo tem que abraçar. Abraça e toca, entendeu? Porque daí, se na hora H todo mundo conversou, né? Todo mundo conversou, decidiu uma coisa, e o cara que era contra começar nos bastidores falar, tá vendo? Fizeram cagada, não era pra fazer isso, era pra fazer isso, fode o clube. Entendeu? Exato. Infelizmente, tem muita gente, não no Botafogo, no futebol. Eu tô muito decepcionado com o futebol, entre outras coisas por isso, porque no futebol nem todo mundo fala para você as coisas que você tem que ouvir na hora certa. Preferem, às vezes, se omitir para depois ficar falando por trás. Isso eu nunca fiz. É uma das coisas até que a gente tinha conversado sobre isso na época. Minha imagem, por exemplo, falar um pouco sobre mim, minha imagem do Botafogo é de uma pessoa que se aproveita dos maus momentos para criticar, né? Eu lembro que na época você me disse algo do tipo assim, mas enfim. Mas, por exemplo, é uma forma de interpretação errada. Eu gosto de criticar, na verdade, os momentos positivos de uma crítica construtiva. De repente, a contratação de um Roger Gaúcho, que eu enxergava esse lado que você enxerga tem que se preocupar também com o perfil psicológico do jogador, uma ação de marketing que eu acho que poderia ter feito. Agora, essa questão de ficar omisso para esperar a coisa dar errada, para meter o pau, isso é absurdo. Eu gosto muito da existência de uma oposição, sabe, Giovanni? Mas, realmente, o atual momento político do Botafogo eu acho uma pena, porque já somos um clube pequeno e eu gostaria de ver esse pessoal todo junto. Por exemplo, isso eu falei para Alexandre e para Breno, infelizmente, falei de outra forma,
Mas o que eu acho realmente que é o ponto fraco de Breno é a forma que ele se comunica com as pessoas, principalmente com a torcida, não sei como a relação dele com os profissionais ali dentro do Botafogo, né? Eu acho que trabalhando isso... Esse foi um grande exemplo de 2013 que eu sempre ouvi aí, Isso, porque a união. Você tinha o Nelson, que é um cara que se comunicava muito bem, né? Ele fazia toda essa parte institucional, e até pela forma como ele gosta, pelas, vamos dizer assim, pelas pretensões dele, esse tipo de coisa. Ele sempre foi um cara que se comunicou muito bem, né? E ele deixava essa outra parte com o Breno, essa parte de futebol, que o Breno faz muito bem. Então o Breno não tinha que se comunicar, né? Então, assim, muita gente, eu via isso, muita gente atribuía o sucesso de 2013 só ao Nelson, né? Isso. Era o cara mas assim, os dois foram muito importantes. Os dois exatamente. E exato. Casaram nessa, né? Um é o cara que é o porta-voz, né? É o institucional, e o outro é o cara que trabalha nos bastidores e os dois trabalharam muito bem em 2013. Né? Isso, exatamente. É um conjunto de fatores, a gente vai juntando o talento de cada um, né? A aptidão de cada um, e vamos juntando um grupo forte. E o Breno nunca quis ser presidente, né? Ele quis ser. Isso. Ele é um executivo de futebol. Ele é o executivo de futebol do Botafogo, né? Eu acredito que no fundo ele tem a noção que ele realmente não tem paciência nem esse potencial de ser uma pessoa pública, de realmente ficar se expondo muito, né, de receber uma opinião contrária e assimilar de forma realmente ali que não magoe, né? Mas enfim, Mas a opinião contrária, Bob, ele via muito de torcida. Dentro do clube, isso eu vi fazendo, né? As pessoas tinham receio de contrariar o tempo, né? Então, dentro do clube, ele não era muito contrariado. Isso é ruim. Isso é péssimo, exatamente. Minha crítica a Breno é justamente essa. Exatamente. É de dentro do clube, o pessoal não tem medo, é respeito. Pô. A gente não precisa ter medo de ninguém, é respeito. Não, se eu vou te fazer uma crítica, não é porque eu sou teu inimigo, que eu quero teu mal, é porque eu penso desse jeito, vamos ver se esse jeito que eu penso não é melhor? Desculpa. Nos fóruns certos, nas horas certas. Exatamente. Estão aqui. Eu tenho um ponto de vista, você tem o outro. A gente está conversando com mais 3, 4 pessoas aqui. Venceu o seu ponto de vista, o ponto de vista que você colocou. Deixou de ser o seu ponto de vista, é o ponto de vista do Botafogo, todo mundo abraça. Né? Foi discutido, todo mundo abraça, e vamos caminhar todo mundo para o mesmo lado. Eu acho que o caminho é totalmente esse, Giovanni. Hoje me diz um pouco sobre tu também, Giovanni. Hoje você está trabalhando com futebol, você está trabalhando como de alguma parte, algum setor do futebol, realmente de clube diretamente. Você tem planos e o sonho, você é um cara muito novo ainda, de trabalhar em clubes. Aqui o Salles falando aqui rolou um jantar. O Salles falando aqui, Giovanni, Pedro Castro já pagou um jantar por você ter ajudado a resgatar ele na carreira dele. Conta aí a negociação com o Santos. A gente falou aqui, né? Você falou antes, Giovanni, teu áudio está um pouco baixo, você está me escutando? Estou ouvindo bem. Opa, voltou a ficar alto. Eu conhecia, eu falei, indiquei, o Itamar conversou com vários técnicos, os técnicos aprovaram, Breno conversou com várias pessoas do futebol, ele teve uma passagem pelo Santa Cruz, né? Então o Santa Cruz, o Breno conhecia pessoas do Santa Cruz também, recomendaram, e daí tinha os contatos com o empresário dele, né? Como eu falei. E daí ele veio custo zero para o Botafogo, o Santos pagando todo o salário, o Botafogo pagando só pagando o apartamento dele, né? E, o jantar foi pela conta de Pedro, foi tão feliz que ele ficou. Que massa, velho. Que massa ver um detalhe desse. E o Pedro é um cara, assim, da melhor qualidade. Da melhor, não sei se você teve um contato com ele. Não, infelizmente não. Isso é uma coisa que, no caso específico do Botafogo, né? É uma coisa que, como eu posso dizer assim, que você tem que se preocupar quando você traz jogadores de times maiores e muito jovens,
porque João Pessoa é muito sedutora, né? Então, se o cara não tem uma cabeça muito boa, né? O cara, e a gente viu vários casos disso historicamente acontecer, né? O cara meio que se descola um pouco, né? Então acho que ele foi um baita acerto de todo mundo, né? Não é meu, é um acerto de todo mundo. Ele cresceu muito com o Itamar soube usar ele no lugar certo, né? Então, assim, foi um cara bem legal. Pô, daquele meio campo ali, Pedro Castro e Djavan, para mim, são os jogadores que conseguem um acesso da Série B para a Série A ali, de forma... Giovanni, voltando a essa questão de perfil, também não quero te envolver em particularidades de ninguém e tal, mas ano passado a gente teve alguns problemas extracampo com os jogadores, você ficou sabendo que lógico que todo mundo tem sua vida particular e deve fazer o que quiser da vida particular, né? Mas em momentos difíceis do clube, jogadores se juntando para fazer churrasco em apartamento, gerou polícia. Isso, acredito que termina agregando negativamente para o próprio elenco, como para o torcedor que vai cobrar, o jogador não acha bom e vem xingar de volta. Eu sei que isso realmente gerou uma crise entre jogadores e torcedores, que terminou levando até para o lado do diretor e falar besteira sobre torcida na rádio. E eu tenho eu sei que não é só isso, mas eu tenho esse como um ponto crucial para as coisas não terem dado certo na temporada passada, sabe, Giovanni? Numa situação como essa, que jogadores estão fora da área de trabalho, mas estão de repente farrando demais, tendo problemas com a polícia, como o diretor executivo se envolve num problema desse, Giovanni? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, Bob, em 2016. No dia depois que a gente perdeu para o Sport, a gente perdeu, acho que foi numa quarta-feira à noite, a gente voltou para João Pessoa logo depois do jogo, né? Aí na quinta treinou, na sexta de manhã eu tô dormindo em casa e a hora que eu acordo, cara, eu juro por Deus, já tinha umas 15, 20 mensagens no meu celular com áudios que torcedores tinham falado que tinham pego jogadores na balada. Os jogadores na quinta-feira foram pra balada, estavam não sei o quê, tinha nome do jogador, áudio, cara, assim, uma confusão, Bob, uma confusão. Eu falei, rapaz, o bicho pegou. Aí a gente chegou no clube, conversei com o Itamar, falei, Itamar, aconteceu isso. Acho que a gente tem que falar com os atletas. A gente chamou todos os atletas no dia seguinte na sala. Eu coloquei o áudio para todo mundo ouvir. O áudio que estava rolando nas redes sociais. E eu falei para os caras assim, gente, é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Fora daqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que vocês precisam ser inteligentes. O Botafogo, na quarta-feira, ele foi eliminado da principal competição do clube no primeiro semestre, que é a Copa do Brasil. Na quinta-feira, vocês não vão para uma balada. Fiquem em casa. Quer fazer coisa? Faz dentro de casa quieto, né? Fica na sua. Se você chegar aqui no dia seguinte, no horário do treino, em condições de treinar, né? Porque às vezes o cara chega no horário do treino, mas não está em condições de treinar. Se você chegar em condição de treinar, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Agora, vocês precisam ser inteligentes. Vocês estão queimados com a torcida agora, porque vocês foram logo depois do dia que o time foi eliminado da principal competição do segundo semestre. Tem a cartilha, não tem? Tem cartilha. Então, estão punidos ali pelo lance da cartilha. Quase foi mandado embora. Era para ter sido mandado embora porque era reincidente. Aí pediu, pelo amor de Deus, falou que não estava junto, que não tava na farra, tal, não sei o quê. Decidiram dar uma segunda chance. Todos nós decidimos em conjunto dar uma segunda chance ali. Mas você não pode empurrar para debaixo do tapete. Você tem que tomar decisão, tomar atitude e tem que fazer. Eu acho assim, jogador, na hora de folga dele, ele pode fazer o que ele quiser, né? Desde que ele não ofenda o torcedor, não passe dos limites e no dia seguinte, na hora que ele tem que trabalhar, ele apareça em condições de trabalhar. Isso aconteceu. Então, assim, é o que a gente falou no início, né? Você falou da questão do diretor de futebol. Caiu de novo ou você está me ouvindo? Não, tô ouvindo. Tava lendo aqui as perguntas. Não, então, que voltou lá, né? A gente fala,
acha que é só contratar, né? Contratar é muito fácil. É muito fácil e é a parte mais divertida do negócio. Você ficar negociando, baixa aqui, sobe ali, encontra esse e tal, conseguiu, pô, legal. Isso é a parte legal. Essa parte é mais difícil, né? Você tá junto com o técnico, tá junto com o clube ali, para a hora que apareça esse tipo de coisa. Por isso que eu volto ao que eu falei. Perfil em João Pessoa tem que tomar cuidado, porque a cidade é muito atraente, né? A cidade é muito atraente. Então, tem que estar sempre uma atuação ali proativa o tempo todo junto com os caras, né? Perfeita a tua resposta, Giovanni. É como eu enxergo mesmo. E aquele tipo de crítica que eu falo que a gente gosta de fazer construtiva. Isso faltou ano passado, só que a gente já cantava aí, estava faltando essa ligação ali, alguém para fazer esse intercâmbio, que não é a função do Varley. A gente não pode pressionar o Varley nessa função, né? Não é a função dele. Acho que é a crítica construtiva. Eu não sei, eu não sei o que. Eu não posso falar assim, do que eu não sei, tá? O que eu, por exemplo, o Varley, o que eu vejo, o Varley sempre foi para mim um exemplo ali, tanto dentro quanto fora de campo, né? E eu tô vendo, converso com ele às vezes por rede social, a gente se fala tal, e eu vejo que, pô, é um cara que tá procurando estudar, né? Tá procurando se aperfeiçoar, é um cara que tem a identificação ali com a cidade, então é um cara que realmente tem que ser, é o que a gente falou do Salles lá, né? O Salles é filho do novinho, Quantas pessoas na Paraíba têm o curso de gestão de esporte da CBF? Isso. Eu acho que a presidente da federação, a Gleide e ele. Acho que só essas três, né? Então, assim, ele veio para São Paulo, como eu falei, ele veio para São Paulo, a gente foi para participar do Conafute aqui, que é um evento, um dos principais eventos de gestão esportiva no Brasil. Ele veio para cá para participar, encontrei com ele lá. Então, assim, o Varley, para mim, é um cara que está num caminho bem legal aí, um cara que está procurando estudar, tá? Então, assim. Eu gosto do Varley. Só não gosto de pressionar ele nessa pressão do executivo, que tem uma pressão a mais, queira ou não, né? Acho que o Varley não é aquele cara que. Eu acho que o Varley, ele não quer isso, né? Ele isso, não quer... exato. Ele não quer ser o chato. Ele não quer ser o chato. Ele quer ir pro campo, ele quer ser técnico e tal. Isso, exatamente. A visão é essa. Subindo para uma Série B, tinha que pegar e fazer igual o Atlético Paranaense. O Botafogo subiu para a Série B. Tá muito grande a diferença do Botafogo para os outros clubes aí na Paraíba em arrecadação, esse tipo de coisa. Mas outra realidade. Então faz assim, ó. Primeiro semestre, o que vai fazer? Vai jogar a Copa do Nordeste, que é onde o Botafogo tem que brigar. E o estadual? O estadual põe um time sub-23. Coloca o Varley de técnico no estadual ali, toca com o sub-23, até aproveitar para dar oportunidade ali para os jogadores locais, jogadores mais jovens, né? Acho que o Varley, pelo que eu vejo, ele quer ir para o campo, né? É isso mesmo. Inclusive, estava conversando com ele, perguntando se ele tem interesse em ser treinador agora. Ele falou que precisa de mais um tempo, precisa estudar mais, ele quer realmente se aprimorar para realmente não fazer feio, né? Porque ele é muito bem quisto, muito querido, mas ele não quer apenas isso, né? Ele quer realmente mostrar competência profissional. Tá certinho, eu sou fã do demais. Eu também, demais, cara. Um cara de humildade e de um talento gigantesco. Interessado demais também, né? Assim que se aposentou, já procurou entrar no estudo, tá procurando crescer cada vez mais. Acho que tem tudo para dar certo. E um cara novo, né? A gente vê que como jogador, realmente o tempo acabou, mas como dirigente, como treinador, tá só começando. Tem uma história longa pela vida ainda. Giovanni, só assim, essa questão do estadual, eu acho perfeito. O único problema é que a gente depende da vaga da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, pro estadual, né? Acho que fica um pouco. Isso deveria mudar um pouco. Mas o Atlético Paranaense chega na final. O Atlético Paranaense chega na final do Campeonato Paranaense com o time sub-23. Com o time sub-23. A gente tá bem à frente mesmo. A diferença do Botafogo tá muito grande, né? Mas eu tô dizendo assim, isso estando na Série B, porque daí na Série B você tem a cota da Série B. Tem um elenco maior. Até eu tô vendo a mensagem do Alexandre falando que depende das vagas da Copa do Nordeste. Assim, na Série B muda o ranking, o Botafogo muda o ranking da Federação Paraibana, pode ter mais cotas, pode até... O Botafogo acho que tá bem no ranking da CBF, o último que eu vi, né? Logo ele vai estar entrando na Copa do Brasil pelo ranking. Não vai nem precisar do estadual, vai entrar pelo ranking da CBF. Então, acho que subindo para a Série B talvez fosse um caminho, né?
Para mim, a importância do estadual hoje é justamente essa. Só Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e seria perfeito poder usar a molecada para ganhar experiência. Martinelli, meu irmão aqui, Rafael Guedes, perguntou algo que eu tinha perguntado antes, mas terminei empurrando um monte de coisa na frente. Martinelli está na ativa do futebol? Quais são os atuais projetos dele hoje em dia? Não, hoje eu tô fora do futebol, eu tô dando aula na PUC aqui em Campinas de... A minha conexão de jogo. Você ouviu? Até que ponto não, você desculpa, ouviu? tu falou que estava dando aula na PUC e depois disso, você dá aula de lá? Eu estou dando aula na PUC de marketing esportivo. Estou com uma plataforma de conteúdo, com uma startup, né, com trabalho de comunicação com alguns amigos aqui. Eu tenho algumas, eu sou meio que um freelancer para uma agência do México que tem algumas contas do Chelsea no Brasil. Que massa, tem algumas coisas assim. Então, assim, do futebol eu tô meio distante, porque, como eu falei, 2017 foi muito desgastante. Daí o futebol, como diz o Muricy, né? O futebol é muito legal, mas faz mal para a saúde, né? Opa! Eu que sou torcedor, sou pra caralho. O mesmo bem que faz, que tá salvando minha quarentena, velho. Essas lives, essas discussões, tá salvando minha quarentena, mas desgasta demais mesmo. Imagina um cara tá trabalhando lá e tendo a pressão disso tudo. Não, mas isso é legal, né? É ótimo. Mas Giovanni tem um sonho particular de voltar a atuar diretamente em clubes? É uma pretensão tua? Tu é bastante novo, tu é novo, tem uma história longa pela frente ainda, mas algo tu sonha aí, com almeja? Bob, eu vou falar para você assim. Hoje talvez não seja uma prioridade, né? É assim, eu acho que eu tenho um outro caminho aí, estou trilhando um outro caminho. Vai depender muito, a gente não pode dizer nunca para nada, né? Vai depender muito do que aparecer. Por exemplo, vieram os convites para mim de trabalhar em clube de série D, mas clube que não tinha muita estrutura, até clube de série C. Aí falei, olha, para sair do que eu estou fazendo hoje, ficar longe da família, não acho que não. Estabilidade, né? Eu continuo participando de congresso, como eu falei, encontrei o Salles aqui. Em 2017 eu fui para um congresso na Espanha que foi fantástico, que é o World Football Summit, que é um dos principais congressos do mundo. A gente foi com a Universidade do Futebol, conheci o Real Madrid, conheci o Atlético de Madrid, conheci a Federação Espanhola, conheci La Liga. Então, assim, eu continuo fazendo esse tipo de coisa. Mas hoje assim, muitas vezes quando você está fora do mercado, você trabalha para entrar, né? Hoje não, hoje eu estou na minha, né? Fico na minha, trabalhando com o que eu estou fazendo. Se algum dia aparecer uma proposta, beleza. Quando o Botafogo estiver na Série A, se ele quiser me convidar para ser o executivo, eu topo na boa. Eu assim, gostei muito de João Pessoa, as pessoas me trataram muito bem mesmo, todo mundo me tratou muito bem. Aprendi, como eu falei, aprendi muito com todo mundo aí. Eu vejo o Botafogo com um baita potencial, mas deixa o Botafogo subir aí para a Série C. Quem sabe depois um dia. A gente tem uma equipe, dá certo, a gente tem uma equipe forte aí, né? Tem o próprio Salles também. Eu quero subir com o Salles, né? Eu acho que assim, como eu disse, o Botafogo está um pouco descolado aí da realidade da Paraíba, e eu acho que até mesmo na Série C, se bobear, hoje o Botafogo é a maior receita da série C. Vocês falam, o Santa Cruz tem mais receita? Talvez tenha mais receita, mas tem um passivo muito grande que o Botafogo não tem, né? Então, assim, o Botafogo tem tudo para subir, com qualquer que seja, né? Eu acho que uma pessoa não vai fazer muita diferença. O que eu falo é aquele negócio, é o que eu falei lá no início, sequência. Chega todo ano, vai chegando todo ano, né? O Botafogo tinha que tentar decidir em casa porque o Almeidão faz muita diferença. O Botafogo é muito difícil de ser batido no Almeidão numa hora de decisão, assim, né? Só que agora mudou o regulamento da Série C, né? Então agora, acho que assim, Botafogo chegando, talvez seja até mais fácil, porque vai ter os 3 jogos no Almeidão ali, que ele pode fazer 9 pontos, encaminhar, acho que com 10, 11 pontos num quadrangular, você consegue uma classificação. Acho que vai
vai ser possível. Giovanni, essa área da direção executiva no futebol ainda está passando pela regulamentação ainda no Senado, tá? É uma área muito nova que está se profissionalizando cada vez mais, né? É uma área muito interessante. E eu sou uma pessoa muito, além de amar, de ser formação de publicitário, eu gosto muito da parte também do futebol direto e tento estudar o máximo que consigo. Hoje em dia, a gente pega muita coisa no YouTube, né? Tem muito vídeo, tem muita coisa bacana. Mas qual seria a tua dica para uma pessoa como eu, outras pessoas que, certeza, tem várias que vão ver esse vídeo, que se interessam na parte realmente operacional do futebol, o executivo, a gerência. Hoje a gente encontra no Brasil alguma opção boa de curso. Boa. O curso que o Salles fez é muito bom, da CBF. A CBF tem alguns outros cursos. A Universidade do Futebol faz alguns cursos online que são interessantes, dá um conteúdo bacana. A CBF, pelo manual de licenciamento, já pede essa presença de um executivo que tenha a qualificação ali para assinar como o executivo do clube, né? Isso. Então, você tem algumas opções. Como eu falei, a Universidade do Futebol, tem uma escola aqui em São Paulo que chama DT360, que também faz muitos cursos legais na área de gestão esportiva. Então, assim, hoje o mercado discute mais. O grande problema que eu vejo hoje, e daí, assim, de novo, eu falei aqui do Varley, tudo que eu falei do Varley, eu mantenho. O único problema que eu vejo, e não tô me referindo a ele, mas o único problema que eu vejo hoje é que ainda muito clube vê no executivo de futebol que tem que ser, o cara encerrou a carreira, vou pegar esse cara aqui, ele foi um bom jogador, virou executivo de futebol. E o cara não está muito interessado em se preparar, o cara acha que só porque ele jogou e era um pouco diferente intelectualmente quando jogava, vai ser suficiente para ele para ser um executivo de futebol. Então está muito longe disso. A legislação, por exemplo, mudou muito, né? A legislação você precisa conhecer porque ela está mudando a toda hora. Então acho que isso é uma crítica, porque eu acho que essa profissionalização que a gente fala, ela ainda não chegou no topo da cadeia de comando. Isso. Né? Ela ainda não chegou lá, né? Até o nível de executivo de futebol tem a ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Isso. Eu participo de alguns eventos com ele, tenho muitos contatos com ele, então já tem um nível bom. Mas assim, o nível da tomada de decisão ainda é um pouco amador. Então precisa, o jogador foi ídolo do meu clube aqui, eu vou transformar ele em alguma coisa. E de novo, só para deixar claro, né? Porque senão depois editam as frases. Não estou falando do Varley, e o Varley para mim é um exemplo positivo, que ele está estudando, foi pro lado e está estudando, e ele sempre disse que ele gostaria de fazer isso. Então assim, ele não está, como a gente diz assim, né? Ele não está no nome, né? Ele tá realmente se preparando ali, e eu acho que isso é positivo. Eu acho que você pode dar o espaço para as pessoas que são do campo, mas essas pessoas que são do campo, elas têm que se preparar porque o mercado mudou muito. Exatamente. Essa visão é perfeita, justamente porque a gente não basta ter aquele conhecimento empírico, né, aquele conhecimento dentro de campo, né? Realmente um profissional como esse precisa realmente estudar, saber o estatuto do clube, saber sobre a Lei Pelé, por exemplo, sobre a legislação, como você fala, tem um conhecimento básico jurídico, é um gerenciamento de pessoas que não é fácil gerir pessoas, né? Realmente é um mundo muito grande, né, Giovanni? Eu acho que isso foi um exemplo de sucesso do Botafogo em 2018, Bob, porque você tinha ali o Salles, que era moleque, começando praticamente na função, mas é um cara bastante estudado com essa referência acadêmica, né? Trabalhando do lado do Varley, que tinha a experiência ali de campo, né? E assim, eu falava com os dois, e um é muito elogioso ao outro, né? Essa relação entre eles ali foi muito legal, né? Então acabou sendo um negócio bem bacana. O Salles hoje está no Santa Cruz, mas a gente fala muito sobre ele porque é uma pessoa que é do Botafogo, né? Ele é da nossa prata da casa, né? Faz parte, familiarmente, e particularmente todos que provavelmente isso vai acontecer com certeza, que ele tem outra oportunidade aqui que realmente possa crescer junto com o Botafogo. Ele assim é muito novo ainda, né? Muito novo, acho que o Salles deve ter menos de 26 anos, acredito eu.
muito novo, muito novo ainda. Está amadurecendo e está tendo experiências muito boas, né? Agora está com o Itamar lá no Santa Cruz, está fora da zona de conforto, né? Não está no clube ali dele, que é os conhecidos dele, está no clube que é outra pressão, né? Eu vi que o Lucas Isoton entrou aqui na live, se ele tiver aí, um abraço para ele. O Lucas, eu dei muito trabalho para ele, era auxiliar técnico do Itamar na época do Belo ali, enchi o saco dele, mas é um cara, de novo, é um cara jovem também, mas um cara com uma cabeça boa, que gosta de estudar, tá lá com eles também no Santa Cruz, né? E a tendência é essa, né? Cada vez mais a gente esquecer. O futebol brasileiro sofreu muito por isso, né? A gente vive só de talento, né? Enquanto a Europa, o pessoal estudando, fazendo faculdade, se aprimorando, e a gente ficando para trás, né? Acho que é muito interessante a gente, um papo desse como ter uma pessoa da área, tá incentivando, mostrar um papo que, molecada, vamos estudar. Não é só talento, não é só a visão de fora. Eu tenho uma visão aqui minha, mas eu não tenho uma visão profissional e realmente como as coisas de fato devem acontecer. Então, acho que a gente juntar essa paixão e esse conhecimento que o jogador de futebol traz, um profissional, realmente com a qualidade acadêmica, acho que a gente tem tudo para voltar a ser realmente referência mundial como futebol no Botafogo. E o Brasil e o próprio Botafogo se tornar uma referência nacional. A gente tem capacidade para isso. Como a gente iniciou no papo, a gente tem uma cidade que tem apenas um estado, que tem hoje apenas um clube, praticamente, do estado, mais profissional. Todo respeito ao Campinense, o 13, deixando até a brincadeira de fora para fora, hoje eles estão num patamar muito pequeno, ao Botafogo. Então a gente tem tudo para conquistar um estado aí de 4 milhões de pessoas. Espero que a gente se profissionalize para isso, né? A gente tem tudo para isso. Como tu enxerga realmente esse mercado aqui estadual? Tu enxerga o Botafogo como uma possibilidade de ultrapassar João Pessoa e conseguir conquistar a própria Campina Grande, se os times lá derem bobeira, se vacilarem? Não, acho que lá não. Com toda a sinceridade, acho que em Campina não. O povo de Campina é muito engajado, né? Sempre foi muito engajado, tanto no esporte quanto na política. Acho que em Campina não, mas no estado sim. No estado acho que é completamente possível, né? O Botafogo tem, e eu acho que o Botafogo falou, o Botafogo tem que passar de uma força local para uma força regional, né? Para ser, a hora que o cara pegar hoje, vai lá, a gente não sabe como vai ser lance de Série C, ninguém sabe nada, né? Mas a hora que um clube pega a tabela da Série C, o cara tem que olhar e falar, pô, uma vaga dos 4 vai ser do Botafogo, eu vou ter que brigar por outras 3, né? O Lucas respondeu. O Lucas se respondeu aí. Um abraço aí, Giovana, excelente profissional. Pô, Lucas, que massa, hein, cara? Cara novo, com oportunidade de trabalhar nos bastidores de futebol. Uma visão muito boa. Ele tem uma visão moderna de futebol. O Lucas e o Michelzinho, que trabalhavam juntos lá. Massa, dois cara. Bem legais. É tão bom. Geralmente isso aí, mas tu é um cara que queria ter sido jogador de futebol, Giovana? Geralmente a galera da nossa área é assim, né? Tu queria ter sido jogador de futebol, mas nunca pensou isso. Eu quis até um certo ponto, aí como eu falei no começo, né? Eu fui para uma faculdade muito cedo, né, Bob? Com 17 anos eu já estava na faculdade, uma faculdade difícil de entrar aqui em São Paulo. Então daí não tem muito como você ainda continuar sonhando com isso, né? E assim, você falou que eu sou jovem, eu sou velho, né? Eu tá com 40 e pouquinho. Alexandre, quebraram no rachão. Deitei no rachão várias vezes. O Alexandre tá mandando aqui. A gente fez vários jogos da comissão técnica. Em 2016, ganhamos todas. Deitava e rolava no rachão da comissão técnica. Alexandre disse aí você mais ou menos que o pessoal elogiava. Oi? Eu lembro que o pessoal elogiava dentro de campo. Obrigado, meu abraço, meu amigo. Foi legal, fizemos uma coisa muito legal em 2016, que logo no começo a gente fez um jogo da comissão técnica contra a imprensa, não sei se você vai lembrar, acho que você não foi, mas teve um jogo da comissão técnica contra a imprensa ali no CT na Maravilha. O Lucas jogava bem também, o Lucas entrava. O Alexandre que nunca, nesse jogo, o Alexandre não quis nem jogar. Mas é o diretor executivo, Alexandre é o diretor executivo do time do Botafogo, da Pelada. Ele era o presidente ali da... Presidente. Cara, 2016 foi um ano muito legal, assim, foi um ano desgastante, né, como a gente falou, por tudo todo o processo que a gente
passou desde o início que a gente conversou aqui no começo, né? Mas foi bem gratificante, assim, e acho que assim, mesmo com aquele gol aos 49 ali, não ter ganho o título, acho que. Ó, o Salles está dizendo aqui que o tempo era muito bem. O Salles jogava bem, o Salles corre mais que a bola. Mas foi um ano bem legal, foi um ano bastante legal para mim. E como eu disse, fui muito bem tratado por todo mundo ali. Todo mundo me tratou muito bem, foi muito bem recebido. Gostei muito, aprendi muito com vocês, né? Aprendi muito com todos vocês, foi bem legal. É muito bacana essa resenha, reafirmo, né? É muito bom ter acho que esse carinho não tem preço, né? Tu vinha aqui 4 anos depois e vê que o pessoal tem um respeito por tu, um carinho, né? Uma admiração, muita gente que te queria de volta aqui, pra você estar certo, tem que pensar realmente na estabilidade, na família, você está certíssimo. E eu acho que tu deixou realmente uma discussão muito boa. Tivemos outros gerentes, sem querer diminuir ninguém, mas tu deixou aqui realmente uma semente muito boa que a gente hoje em dia a gente discute. Depois da tua gestão, a gente discute essa questão da importância do gestor de futebol. Aí veio o Salles, hoje a gente discute realmente a importância de estudar, de ter pessoas novas realmente ali no meio do futebol, fazendo esse meio campo entre a comissão técnica e a diretoria, entre torcida. Então, o time da comissão entrou aqui agora também, ó, o Ramon. Esquerdinha é bola, né? Ele ia ser jogador de futebol da divisão de base do Botafogo. Moleque, eu pesava 200 quilos, ele pesava 50, pô, tinha que correr pra caramba pra gente. Ele e o Salles. Voava, né? Eu e o Lucas, eu não sei se o Lucas tá aqui ainda, mas eu e o Lucas administrava ali, usava experiência e tal, e o Ramon e o Salles corriam. E o Alexandre era o presidente. Como o João falou aqui, agora ele falou verdade, foi o divisor de águas. Voltando a isso, velho. Parabéns a semente que tu plantou aqui na Paraíba, no Botafogo, de verdade mesmo. Isso aqui, particular, deixa eu dizer até minha opinião particular, cara. Eu sou um cara que gosta muito de meter pau, mas eu também gosto de elogiar muito e ser muito honesto com as coisas que eu acredito. Eu sei que isso é um trabalho com a visão de Breno ter trazido, a visão de outras pessoas, mas tu viesse com um cara com referência de Copa do Mundo, com referência de Olimpíada, e um mercado realmente que a gente não é acostumado a viver, cara. Eu amo futebol, eu estudo, mas eu não vivi uma realidade de Palmeiras, se fosse contra jornalista fazer plantão do Palmeiras ou do Corinthians? Do Corinthians, né? Dos três. Olha aí, entende? Então, isso trouxe uma semente pra gente, Giovanni, que isso esse pessoal que se interessa pelo extracampo, que a gente tem essa dimensão, sabe? Então fica aqui a gratidão sobre isso, tá, cara? Que é uma semente que trouxe para o futuro. Eu que sou muito agradecido a todo mundo aí, todo mundo mesmo, desde do Breno, apesar das nossas brigas, ele foi um cara que gostou em mim ali, novinho, Zezinho, todo mundo ali que a gente já falou aqui bastante do Salles. Eu me sinto gratificado, Bob, porque assim, não por isso, né, que você falou assim, que as pessoas acham, foi ali que... Eu não acho que eu sinceramente não acho que eu tenho essa parcela toda de responsabilidade, não. Mas, por exemplo, eu saí do Botafogo e eu não vi ninguém atacando, dizendo que o Giovanni fez isso aqui, que é ilegal, que é irregular, que fez essa sacanagem aqui, não vi isso. Depois que eu saí, eu recebi isso na metade de 2017, como eu te falei, né? Principalmente em 2017, eu procurei me afastar para evitar um comentário, né? Em 2016 a gente sofreu muito com torcida que ficava cobrando o ex-jogador para voltar, cobrando, tinha cobrança. Tal. Eu falei, olha, gente, eu saí, eu não vou alimentar esse processo, né? Das pessoas ficarem, volta. Não, vou meio isolar tal. Mas no meio de 2017, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Botafogo, importante no Botafogo, que inclusive eu tive divergências durante a passagem lá, posicionamentos diferentes, não é o Breno, tá? De outra pessoa, falou, olha, Giovanni, nada como o tempo para a gente ver melhor as coisas. Isso para a gente é muito gratificante, entendeu? Essa imagem que a gente conseguiu deixar, eu acho que, e as pessoas que trabalharam lá mandando isso, eu acho que isso é bastante gratificante, né?
Não, como eu disse, não acho que eu tenho toda essa parcela aí, como vocês estão falando. Eu acho que eu fui uma pessoa ali, se eu estou lá foi porque alguma pessoa me colocou, e se a gente fez coisas positivas foi porque todos que estavam lá Isso. construíram algo positivo naquela época, né? Desde até o Ramon que entrou aqui, todo mundo ali Isso. foi importante de alguma forma. O Ramon Esquerrinha trabalha pra caramba, velho. Ele e o Will, que é pro lado pro outro, trabalham pra caramba. É uma equipe. É justamente, quando eu falo justamente dessa gratidão, dessa semente que foi plantada, visando também todo o conjunto que faz o futebol, né? Que a gente tem realmente uns trabalhadores ali, como Esquerdinha, Zoma, o seu William, o Will, que é uma galera que trabalha pra caramba e a gente não conhece, né? O dia a dia dessas pessoas. Agora, sim, eu falei do Pedro aqui, né? O que o Pedro faz pelo patrimônio do Botafogo ali. Pedro, você já viu as fotos do terraço do Belo? Oi? Você viu já as fotos do terraço do Belo? Eu vi o que eu vejo é das redes sociais ali. Pô, né? ficou legal, cara. Me mandou um projeto que fizeram ali de um CT do futuro, que foi um negócio bem legal. Eu lembro que em 2016 a gente chegou a conversar com a MRV, eu fui atrás da MRV para a gente tentar fazer alguma ação ali com aquele onde tinha o campo, não sei como está hoje, onde tinha aquele campo que era ocupado pela Vardes ali, que tinha a gente chegou continua vazio ainda, infelizmente. A MRV chegou até a esboçar um tipo de uma proposta para eles construírem um apartamento ali e darem algumas receitas para o Botafogo em relação Exato. Foi legal. É o que eu falo, o Botafogo não tem dívida. Por isso que quando eu falo que falei lá que o Botafogo tem potencial de Série A, o Botafogo não tem dívida, né? Tem que começar a tomar cuidado agora. O Botafogo tem que começar a tomar cuidado agora, porque os salários estão maiores, você começa a ter problemas contratuais com jogadores, as multas que vão gerar depois disso são bem maiores, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, assim, não tem dívida, tem potencial de crescimento de torcida, como a gente falou, muito grande, é o único time da capital e tem estrutura, né? Tem espaço para crescer a estrutura ali, né? Então, por isso que eu falo, não estou viajando e nem fazendo demagogia, não, viu? Não. É isso mesmo, Giovanni, é isso mesmo. Né? Quando eu entrei, falei que o Botafogo tinha que mirar no esporte e ter um número absurdo de sócio. Teve gente, vocês estão me zoando, o Botafogo não consegue. Eu lembro. E aí, tá crescendo o programa de sócio, né? Eu lembro, exatamente. Estamos engatilhando porque continua daquela forma ainda. O pessoal ainda não leva o marketing tão a sério, apesar de Alan estar fazendo um trabalho de marketing muito bom. Vocês conhecem Alan da 10 Sport, é um cara muito trabalhador. Às vezes outro troca ideia. O Botafogo ele não leva tanto. Teve aquela ação do Léo Moura que foi espetacular, né? A gente ganhou acho que mais de 2.000 sócios em uma 2 semanas, foi espetacular. Aí a gente se prende a isso, sabe? Se prende a pouco ainda, mas isso é construção. Isso aí, eu respeito o processo, sabe? A gente pega no pé, mas respeitando o processo. A gente sabe que, de certa forma, o Botafogo, como tu falou antes, o Botafogo começou realmente a se tornar um clube profissional mais de 2011, 2010 para cá, né? Mas nessa geração antes, realmente é muito amor, muita paixão, muita dívida, e a gente tem que respeitar o processo. E essa questão do tamanho do Botafogo que pode chegar uma Série A, eu torço pelo Botafogo por causa disso. Porque seria mais cômodo para mim torcer pelo time do Eixo, que joga Série A, joga Libertadores. Porque a gente tem um potencial tão grande, bicho, sem demagogia nenhuma. Tu sabe isso, O Botafogo tem uma área ociosa muito grande, o Botafogo tem um estado, uma cidade carente de futebol e apaixonada por futebol. A gente, dos bares da cidade são lotados. A gente chega numa rodada do Campeonato Brasileiro, o Premier é assinadíssimo aqui na Paraíba. Todo mundo tem um Premier para assistir o Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai num bar assistir. Então, esse potencial do Botafogo realmente é o que me faz acreditar, querer se mexer além da bancada, sabe? Eu acredito muito nisso. Giovanni, o papo... Opa, continua. Aquele jogo do Palmeiras foi um baita exemplo legal, né? Assim, mesmo tinha perdido com o juiz roubando lá, tinha perdido de 3-0. O ingresso estava caro e o estádio estava espetacular, né? Foi um dia que, assim, o Almeidão tava um espetáculo. Assim, aquele dia para ficar marcado mesmo. E para melhorar a gente ganhou, né? Então, assim, foi realmente um dia muito, muito espetacular. E a torcida do Botafogo tem uma coisa, a gente tá criticando aqui, né? A gente criticou o lance de só gostar de medalhão, dá muita força para medalhão, mas tem uma coisa que a torcida do Botafogo tem de positivo, né? A torcida do Botafogo critica muito, enche o saco em rede social. Todas as torcidas fazem isso, todas.
né? Não só do Botafogo, Todas. todas elas fazem. Corinthians, Flamengo, todo mundo faz. Mas na hora de abraçar o time para o estádio e empurrar, eles vão. Isso Tava tem tão que ter. louco, pô. Então, na hora de empurrar, né, eles vão. A gente viu, em 2016, a gente viu isso. O que fizeram em Varginha, lá no jogo contra o Boa, foi muito legal. Ó, o Novinho mandando mensagem, ó, abraço. O Novinho foi a primeira pessoa do Botafogo que eu conheci. Ele vai lembrar disso. Logo que depois que eu fechei, eu fui para o Rio de Janeiro, para um evento da CBF, para encontrar com o Novinho lá, eles iam dar um manual da Copa do Nordeste, daí foi lá que a gente se conheceu, começou a conversar, foi o primeiro cara do Botafogo mesmo, depois do Breno, né, que eu conheci o Breno, mas o primeiro cara que eu conheci foi o Novinho. O Novinho também sempre está lá junto com a gente. Novinho tinha um papel muito importante no Botafogo, porque aquilo que a gente fala ali que a gente falou aqui, né, dessa união do clube, o Novinho foi um cara muito importante nessa questão dessa união do clube. Isso. É um cara fundamental nisso, né? É muito, como a gente tá falando antes, essa questão... Também, obrigado aí pela mensagem. Aproveitando que o Novinho tá aqui também, queria mandar um abraço também. A gente tá falando essa questão política, essa divisão, né, que a gente atrapalha esses sonhos, né, de certa forma, porque torna algo muito agressivo. Novinho é um cara realmente que as oportunidades que eu tive dentro do Botafogo, sempre, e fora também, quando me vê, de uma educação, de um tratamento excepcional, né? O que eu acho que realmente ajuda a manter uma harmonia, né? Eu espero muito, Novinho, que pessoas, que você e essas pessoas que fazem parte do Botafogo há muito tempo consigam, não sei como é que realmente vai se tornar a vida de vocês no futuro, mas que vocês possam de alguma forma natural e sincera, se unir e fazer realmente que a gente consiga esse acesso, tanto para a Série B como Série A, né, que realmente é onde a gente almeja de verdade. Novinho é um cara, uma boa referência de uma pessoa boa da diretoria, eu gosto bastante. A minha situação que a pessoa fica se dividindo e eu não tenho nenhum lado, Giovanni. Se eu boto de que lado? Eu não tenho um lado. Da mesma forma que eu critico... Tem que ser o Botafogo, boy. Exatamente, velho. Exatamente. Os caras estavam com raiva de mim, mas eu não tenho um lado. Se eu achar uma coisa errada, em qualquer que seja o lado, eu vou criticar. Se eu achar uma coisa boa, eu vou elogiar. Mas do lado é Botafogo. Exato, não tem um lado. E eu gosto dessas pessoas particularmente e eu acho também uma pena essa briga da gente política, né? É muito ruim. Mas vamos ver se isso se resolve, né? Acho que a gente tem capacidade para isso. Tomara. Giovanni, meu irmão, eu ultimamente tenho feito umas lives para falar sobre política. A última vez com o Lohan sobre futebol, mas não tem prazer melhor que conversar sobre política, é conversar sobre o futebol realmente de fato, como se procede a engrenagem. Isso é muito bom, velho. A gente está aqui há quase 2 horas de papo. Isso aqui muita gente não viu, mas a gente vai deixar aqui salvo para o pessoal ver depois que não viu. Papo muito bacana. E para não te prolongar tanto, mas depois a gente pode bater mais papo ainda. Queria deixar tuas considerações finais, e deixasse um alô aí para a torcida, tua visão realmente é sobre o Botafogo. É um pouco de tudo que a gente falou aqui, né, o Bob? O Botafogo tem um potencial enorme, né? O Botafogo não é um clube para estar na Série C. A gente fala, né? Ali, aquele 2016, o Boa subiu com aquele gol no último minuto, né? Onde está o Boa hoje? Né? Tá a Série D, né? Chegou a cair em Série D. O Botafogo, eu tenho certeza que não só não por pessoa só, né? Por tudo, como a gente tem dito, se tivesse subido, já não teria, nunca mais cai de uma Série B, vai sempre brigar ali, como eu falei, por uma Série A, porque é um clube muito legal, é o que a gente falou, tem um potencial enorme, e tem um torcedor aqui em São Paulo, tem vários, né? Tem muitos torcedores aqui em São Paulo, mas eu sou um deles e estou torcendo para que se resolvam esses problemas aí, que o Botafogo consiga chegar no lugar que ele merece chegar. Eu que agradeço também ao espaço. Eu fiz uma provocação para você ali, né? Mas também é legal. Mas eu vou te ser sincero, Giovanni, que estava na minha cabeça em pauta, e eu estava certo, Giovanni vai aceitar, porque faz tempo que a gente não tem contato, jura tu. Quando tu falou, eu falei, opa, Giovanni, é a mesma coisa que Salles apareceu, interagiu, já vou falar com o Salles para bater uma próxima ideia, para falar sobre ele, estava em Santa Cruz, mas ele é um cara daqui, né? Ele é um cara daqui, eu acho que vale a pena bater um papo com ele. Você pode
falar de qualquer momento, né? Exato, exatamente. E é bom a gente. Foi um ano legal, foi um ano que eu curti, assim, como eu disse, apesar de desgaste, esse tipo de coisa, foi um ano muito legal. Eu me desgastei, como eu disse, mais em 2017, com coisas né? no futebol que me incomodaram bastante. Mas 2016 mesmo com a derrota foi um ano que para mim foi muito legal. Poxa, Giovanni, espero te ver em breve, seja na Série A trabalhando junto, ou seja na visita aí na Série B para ver a gente conseguindo acesso. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Paraíba, viu, cara? Você tem casa para ficar. Não, pode deixar. Estreia do Botafogo na Série B, eu vou para Paraíba. Opa! Exato, cara. Você é um cara muito bem-vindo aqui, viu, cara? Espero que seja como torcedor, ou seja como profissional, que a gente possa ter esse contato sempre aqui no Botafogo. Você é um cara que deixou a sua marca aqui, tenho certeza disso. Vou para torcedor, vou lá, Bem-vindo. Eu fico lá em Coqueirinho e daí no final de semana eu vou assistir a estreia do Botafogo na Série B. Pode contar. Cara, vamos combinar essa mesmo. Você merece e você merece muito. Você merece muito. Valeu, Giovanni. Muito obrigado. Até a próxima, viu, cara? Valeu, um abraço. Até mais. Obrigado a rapaziada toda. Uma aula aí com o Giovanni. Muito interessante, cara. Muito bom. Valeu, Giovanni. Valeu.